Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início à jornada do protagonista e vamos começar a nossa aula hoje falando de propósito. Quando eu comecei a estudar sobre propósito, eu resolvi, e aí eu estudei muito realmente, eu vi muitos vídeos, muitos podcasts, muitas coisas, e eu percebi que, na verdade, não dava só para a gente falar de propósito, para a gente falar diretamente de propósito, sem antes falar de identidade. Bem, se eu vou falar do propósito da Hannah, antes, eu preciso falar da Hannah, eu preciso falar da identidade da Hannah. Então, é sobre isso que eu quero começar conversando com vocês essa noite. Identidade. O que é identidade, Hannah? Identidade é quem eu sou, é o que me dá valor. De onde vem o meu valor? Nós podemos ter valor vindo de três áreas: de identidade, de capacidade ou de patrimônio. O que é isso? De identidade. O meu valor pode estar em quem eu sou. Quem eu sou? Quais são as minhas características positivas? Quais são as minhas qualidades? Ah, eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa leal, eu sou uma pessoa verdadeira. Isso é o valor da Hannah pelo que ela é. Mas também o valor da Hannah pode estar na capacidade dela. Pode estar no trabalho que ela desenvolve, pode ser, é isso, sei lá, o João pode ser reconhecido porque ele é dentista, porque ele é advogado, então o valor dele está na capacidade dele. E também o valor pode estar no patrimônio, naquilo que a pessoa tem, no carro, na mansão, na lancha. E como as coisas funcionam? Quando a pessoa ela não consegue encontrar valor em si, ela se esconde atrás da capacidade dela. Ela busca o valor através daquilo que ela faz. Quando ela não consegue mostrar valor no que ela é e nem no que ela faz, ela vai se esconder atrás do patrimônio, atrás daquilo que ela tem. Então, se a pessoa não enxerga valor em si, aí ela resolve colocar uma roupa de marca, por exemplo, para ver se os outros veem valor nela. É aquele momento que você começa a andar no carro que você não tem condições de pagar, só para ver se os outros enxergam valor em você. Então, na verdade, o nosso valor pode vir desses três pontos. E aí, a gente vai ter uma conversa hoje meio misturada, meio de tudo. A gente vai ter filosofia, a gente vai ter psicologia, a gente vai ter cristianismo, a gente vai ter religião, a gente vai ter um pouco de tudo aqui. E quando eu estava estudando e preparando esse material para hoje, em algum momento eu parei e eu pensei assim, cara, como é que Deus se apresenta, né? O Criador do universo, todo-poderoso, aquele que fez todas as coisas, quando ele vai se apresentar, ele se apresenta como eu sou. Ele não fala o que ele faz, ele não fala o que ele tem, ele não fala dos seus superpoderes, ele fala eu sou o eu sou. Ele fala sobre quem ele é. Então não adianta só jogar teoria hoje aqui para vocês se você não acredita que é capaz. Se você não acredita que é suficiente. É por isso que antes da gente falar sobre o propósito que você vai desenvolver aí na sua vida, a gente precisa falar sobre você. Porque se você não acredita no seu potencial, se você não acredita em quem você é, se você nem lembra quem você é, a gente não tem como falar de propósito. Então, depois de nós descobrirmos quem é você, aí nós poderemos falar de propósito. Como assim, Hannah? Descobrir quem eu sou? Isso. Imagina que tem um lençol branco em cima de você, você está coberto. Então, nós vamos retirar esse lençol, nós vamos descobrir você. Às vezes, existem tantas coisas te cobrindo que nós precisamos, é isso, descobrir. Precisamos tirar de cima de você tudo aquilo que está te encobrindo. E, às vezes, o que tem ao redor de você, às vezes, esse lençol branco, na verdade, são as coisas que você ouviu desde pequena na sua casa. Às vezes, se você está com lençol branco e você se olha no espelho, um que você não se enxerga, né? Você só vê o lençol branco. A outra pessoa que está conversando com você também não enxerga, só vê o lençol branco. E às vezes o que acontece na nossa vida é exatamente isso. Às vezes não é você que está aparecendo. Às vezes só o que fica ressaltado são os seus traumas, são tudo aquilo que você passou. Às vezes, em essência, você é uma pessoa amorosa, mas você se lascou tanto na vida que você passou a ser uma pessoa fechada, grosseira. Às vezes, você é uma pessoa carinhosa, só que te trataram tão mal, abusaram tanto do teu carinho, que agora você não é mais essa pessoa. A essência é aquilo, mas não é mais o que as pessoas podem ver. Existe uma expressão que as pessoas dizem assim, né? Ah, fulano, no fundo ele é bom. Nada a gente tem que ser no fundo, a gente tem que ser bom na superfície. Então, assim, ah, não, mas no fundo ele é carinhoso. Não, mas não é no fundo, é na superfície. Só que às vezes a superfície, ela tá, é isso, existe algo entre você e eu, existe um lençol branco, existe algo que te cobre, algo que te encobre. Às vezes são as vozes que tem na sua cabeça, que fala que você não consegue, que fala que você não é capaz, que fala que na verdade você não é nada, que fala que os outros são melhores do que você, que vai te diminuindo. E aí você não aparece mais. Tudo que aparece são essas vozes, tudo que aparece são esses traumas. Eu lembro uma vez, estava conversando com uma amiga, começo da amizade, ela era muito fechada. E eu falei para ela assim, cara, isso aqui tem que ser. Quando o guerreiro, quando aquele cara que com uma armadura, com tudo, quando ele chega em casa, ele tira a armadura dele. Porque casa é lugar de segurança. E eu tava conversando ali com ela, falando que eu era casa para ela, que a gente podia estabelecer que aquilo era uma amizade, aquilo era um lugar seguro para ela, que ela poderia tirar a armadura. Mas às vezes você foi tão. Sabe quando tu passa muito tempo para limpar algo que parece que fica
assim, tipo, não sei qual é a palavra, encrostar, sei lá. Enfim, que fica dentro, é isso. Você já, é isso, mistura a cor, mistura tudo, a sujeira. E às vezes é isso, às vezes já faz parte de você, sabe? Às vezes nem você mais se reconhece. Às vezes você olha no espelho e você sente saudade daquela pessoa que você era antigamente. Na época que você acreditava mais, na época que você era mais ingênuo, na época que você era isso e aquilo. Então, antes da gente começar a falar de propósito, a gente precisa descobrir você, tirar tudo que está te cobrindo e te encobrindo. A gente não vai mergulhar muito nesse tema, porque ele é bem profundo, mas eu quero te mostrar o trecho de um filme, de uma animação, na verdade, que quando eu vi, eu pensei muito nisso. Só para você ter na memória, como que as coisas funcionam, né? Como é que poderia ser uma representação visual do que eu estou falando para vocês? E aí, eu vou mostrar um pedaço do filme Soul, Soul, de 2020, é um filme da Pixar, né, sei lá, que acompanha Joe Garner, um professor de música apaixonado por jazz que sonha em se tornar um grande músico. Quando finalmente consegue a chance de tocar em uma banda renomada, ele sofre um acidente. Presta atenção, me acompanha aqui no raciocínio. Ele sofre um acidente e a sua alma se separa do corpo, indo parar no pré-vida. Esse pré-vida é um lugar onde as almas se preparam antes de nascer na Terra. Lá, Joey conhece a 22, uma alma cética que nunca quis viver. Ela nunca quis vir para a Terra. Juntos, eles embarcam em uma jornada para entender o verdadeiro propósito da vida. Durante a aventura, Joe aprende que viver intensamente os momentos simples é mais importante do que buscar um grande propósito único. O filme traz mensagens profundas sobre propósito, paixão, aproveitar cada instante da vida, mostrando que a beleza da existência está nos pequenos momentos do dia a dia. Então, só para você entender, é isso. A parte que eu vou mostrar para você é o momento que ele está nessa área do pré-vida. Acompanhe que qualquer coisa eu vou te explicando. Bora lá. Não sou boa o suficiente. Você é uma fraude. Você é ridícula. Ninguém vai querer ficar perto de você. O mundo precisa de pessoas notáveis. Você não é nada disso. E aí tem várias vozes, vários pensamentos falando. Eu não sou boa em nada. Você nunca vai encontrar sua missão. Isso não é propósito, sua ridícula. Você estraga tudo, você não tem propósito. São várias vozes ao mesmo tempo, não dá pra identificar muito bem. E ele tá nessa tentativa de trazê-la de volta. E aí ele pega isso daqui, que ele. Ai, voltou pro começo sem querer. Isso que ele segurou, porque foi o seguinte: quando ele sofreu um acidente, ele foi para essa pré-vida. E lá ele depois tenta voltar para a Terra. Só que quando ele tenta voltar para a Terra, ele volta no corpo de um gato e essa 22 volta no corpo dele. Só que ela nunca tinha ido para a Terra. Então, para ela, tudo muito novo. Então, ela anda desengonçadamente. E aí, quando ela consegue andar legal, direito, quando ela consegue correr, ela fica: Meu Deus, eu acho que eu nasci para isso, eu nasci para andar. Olha como eu ando bem e tal. E aí, ela sente o cheiro de uma pizza, ela come a pizza. E aí, ela fica se deliciando naquilo e ela aproveita muito tudo. E aí, enfim, até acontece tudo isso. Depois acaba que eles voltam para essa pré-vida, porque ele quer voltar para o corpo dele, claro. Ela não queria voltar para a pré-vida, enfim. E aí ela tá. Acaba que ela mergulha nesses pensamentos negativos de que ela nunca vai conseguir mesmo, e que tudo é muito ruim. E num desses momentos que ela tem na Terra, cai uma folha de uma árvore. E aí a folha vem caindo assim, e ela olha para aquela folha e ela acha genial, ela acha mágico. A verdade é que ela vai percebendo a vida nos detalhes. A vida como a gente não percebe, porque a gente está sempre correndo. E aí, nesse momento aqui, que ele. Aí, ó, nesse momento, ele pega algo e ele vai entregar para ela que a lembre. Isso é muito importante. Às vezes, a gente precisa de alguém que nos lembre quem nós somos. Às vezes, a gente precisa olhar para algo que nos lembre. E aí, vou continuar aqui. Olha, ele pega aquela folha, você nunca vai achar sua missão, porque você não tem propósito. Olha só, quando ele traz à memória tudo aquilo que tinha em volta dela, a gente está descobrindo ela, tirando. E aí a gente encontra ela. E ele entrega aquilo para ela, que traz a memória. E aí ela volta para aquele momento, ela revive. Enfim, daqui eu vou parar, vou voltar para a apresentação. É, vocês viram essa imagem que parece um monstro, e aí, enfim, mas ela tá lá dentro. E às vezes é isso que acontece. Tem tanta coisa em volta de você, tem tanta coisa que te encobre, e a gente vai precisar tirar um pouco disso e a gente vai tentar chegar aí dentro onde está você. Bora voltar para cá agora.
Ah, eu estava ouvindo, enfim, um dos podcasts que eu vi, e aí quem estava falando era o Paulo Vieira. E ele falou o seguinte, que ele falou assim, né, que hoje os pais, eles não fazem isso. Eles não falam assim, filho, deixa eu falar sobre o seu comportamento, sobre quem você é. Filho, isso foi generoso? Você foi verdadeiro? Você foi amoroso? Os pais não falam isso. Os pais só falam sobre fazer. Os pais só falam, você acordou, você fez sua tarefa, você tomou seu banho, você escovou os dentes, você foi para a faculdade, você já arrumou um emprego. E aí é isso, ninguém ensina sobre ser, é tudo sobre fazer. E a gente vai crescendo nesse fluxo, e eu tenho que fazer uma faculdade, e eu tenho que fazer um concurso, e eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer por quê? Eu tenho que fazer para ter alguma coisa. E às vezes a gente se esquece que o nosso valor, ele está em quem nós somos. Lá na igreja que eu faço parte, eles têm um programa que se chama Sarando as Feridas. E aí, como é que funciona, né? É tipo, sabe o que acontece em Vegas, fica em Vegas? A parte do compartilhamento, o que se fala lá, fica lá. Tipo Alcoólicos Anônimos também. E eles têm meio que um protocolo. Antes de você tomar a palavra para falar, começa assim, vamos supor que eu tô lá, né? Eu falo, meu nome é Hannah Gomes, eu sou filha amada de Deus, e blá, 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 blá. Aí as pessoas não podem opinar sobre o que você fala. Então, quando eu termino, eu falo obrigada por me ouvir, e as pessoas falam obrigada por compartilhar. E aí vem a outra pessoa. Eu sou a Sara, filha amada de Deus, e é esse o script. Você fala o seu nome, você diz que você é filha amada de Deus, e você continua, e você fala o que você tem que falar. Eu sempre tive muita dificuldade nessas reflexões de quem eu sou, né? Toda vez que eu perguntava assim, quem eu sou, minha cabeça meio que bugava, eu tinha dificuldade. Não sobre as qualidades, mas sobre essa parte meio filosófica mesmo. E uma vez eu estava fazendo uma meditação pelo aplicativo do Lojong, e ele começava falando isso. Ele falava, quem é você? E eu estava na época indo para o Sarando, então eu ouvia muito o que eu acabei de falar para vocês. E quando ele perguntou, quem é você? Na minha cabeça só veio, meu nome é Hannah Gomes, eu sou filha amada de Deus. Nessa parte aqui eu vou um pouco para a parte da religião, eu espero que, enfim, que todos me entendam, mas isso, não sei se todos são adeptos, mas de qualquer forma eu acredito que boa parte. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Você é o seu nome, você é filho, você é filha amada de Deus. Isso é suficiente. Você não precisaria de mais nada. Tira os títulos, tira tudo que você sabe fazer, tira sua capacidade, tira seu patrimônio. O mais importante é você saber que você é filho, que você é filha amada de Deus. É você reconhecer essa sua identidade. Porque se você tiver certeza disso, se você tiver certeza que o Deus Todo-Poderoso, ele habita dentro de você, seu peito estufa, sabe? Essas coisas que estão em volta, elas se dissolvem, elas somem, porque você tá num lugar seguro. Então, eu queria que, nos momentos mais difíceis da sua vida, você lembrasse disso. Quem é você? Eu sou Hannah Gomes, eu sou filha amada de Deus. E isso é suficiente. Agora a gente vai falar sobre ter propósito. Calma, hoje a gente não vai. Você não vai saber tudo no primeiro slide. A gente vai construindo esse raciocínio sobre propósito até o final da nossa aula, tá bom? Então eu vou soltar algumas coisas e você vai assimilando aos poucos sobre o que a gente está falando. Ter propósito. Ter propósito é ser você para o mundo. Se você pegar tudo que você é, características, qualidades e habilidades, e oferecer ao mundo, a fim de solucionar um problema, ele começará a te pagar por isso. Você vai ver ao decorrer da nossa aula que a gente vai estar falando sobre você parar e olhar para si e reconhecer o que você tem de qualidade. O que você sabe fazer? Quais são as suas características? É quando você percebe, e aí nesse processo é quando você percebe que faria o que faz de graça, trabalharia de graça, e quando nem nota que está trabalhando. Não vê nem o tempo passar. Sabe, sempre tem alguma coisa, é isso, que você tem habilidade, que você gosta de fazer, quando você está fazendo, cara, tu perde a noção do tempo, tu perde a hora, aquilo tu faria recebendo ou tu faria de graça porque você ama fazer aquilo. Aquilo, provavelmente, tem a ver com o seu propósito. Propósito não é algo místico, é simplesmente você parar para pensar no porquê você faz o que faz no seu dia a dia. Ter clareza desse porquê é importante, uma vez que isso vai interferir diretamente na sua motivação. E a motivação interfere na sua constância. Se você tende a falhar no longo prazo por não conseguir repetir um comportamento por falta de motivação, pensar sobre propósito é um passo que você tem que ter muito cuidado e prestar muita atenção. Vocês podem estar, sei lá, algumas pessoas podem pensar, pensar sobre propósito é besteira. Mas às vezes, sabe aquela imagem que aparece, que só aparece a ponta do iceberg e embaixo tem várias outras coisas? Às vezes o que você fala é, o meu problema é procrastinação. O meu problema é que eu não sei administrar o meu tempo. O meu problema, às vezes isso é só superfície, isso é só sintoma. E aí, se você, a gente vai aprofundar isso, mas a gente vai começar a olhar para esse propósito. Propósito é uma pura reflexão de autoconhecimento. E isso é uma habilidade que precisa ser treinada. Então, a gente também vai falar hoje sobre autoconhecimento. Qual que é o desafio?
O desafio é ter mais consciência dos seus comportamentos, se analisar, se observar. Por que você se comporta de tal forma? Em quais circunstâncias? Fazer associações e passar a ter clareza não só sobre o seu propósito, mas sobre habilidades que você precisa inibir, desenvolver e tudo que você precisa conectar. É muito interessante. A gente vai falar disso e vocês vão entrar nesse processo da jornada. É por isso, hoje eu vou passar algumas ferramentas para vocês. É por isso que não vai ser uma aula no rabo da outra. A gente vai dar 2 semanas que é para você ir colocando isso em prática, para você ir aprendendo sobre isso. Quando a gente fala de autoconhecimento e sobre observar as próprias atitudes, isso é genial. Eu tenho algumas semanas pensado sobre isso e me observado mais. Eu vou mostrar uma ferramenta aqui para vocês que é sobre. É meio que uma análise do teu dia. Tu vai colocar ali o que acontece e tal. E por que é interessante isso? Porque no final do mês, a gente consegue ter um relatório. Na verdade, a gente consegue ter uma imagem. E a gente vai começar a fazer associações. Por exemplo, a gente vai começar a perceber o que te deixa feliz e o que não te deixa feliz. Cara, quando eu faço isso, eu fico bem. Não, quando eu faço isso aqui, eu fico mal. Você pode perceber também, vamos supor, hoje eu tive reunião com o João. Cara, hoje eu tive reunião com o João e eu fiquei muito estressada. Aí depois, sei lá, passou uma semana, aí tu anota lá de novo, eu tive reunião com o João e eu saí com raiva. E aí tem uma terceira vez, e aí você já começa a perceber que, na verdade, toda vez que você tem uma reunião com o João, isso muda o teu humor. Toda vez que você tem uma reunião com o João, isso te estressa. E a partir do momento que você começa a identificar essas coisas e a fazer essas associações, você vai podendo melhorar, inclusive. Melhorar a sua vida, melhorar os seus relacionamentos, melhorar no seu trabalho. Isso que eu estava falando para vocês, nesse processo, né, eu passei a me observar mais. Então, assim, durante o dia, quando eu sentia algum sentimento, eu abria a nota do meu celular e eu anotava. Tipo assim, eu tô feliz. Eu tô feliz, eu tô sentindo isso, isso, isso por causa disso, disso, disso. Eu tô com raiva, eu tô triste e tal. E aí, acho que um mês atrás, eu tava conversando com a Thalita, e aí enfim, na verdade, ela nem falou sobre isso. Ela nem falou sobre um assunto, mas eu entendi que ela tava falando sobre um assunto, e isso me deixou mal. Me deixou assim, não gostei. E aí, quando eu desliguei o telefone, eu parei e fiquei assim, cara, por que que isso mexeu tanto comigo? Por que que eu não gostei? Eu vou prestar atenção para isso. E aí comecei a prestar atenção que toda vez que a gente falava daquele assunto, eu ficava mal. E às vezes não era que ela falava, às vezes eu que estava achando que ela estava falando. Entendeu? Para quem não sabe, a Thalita é minha namorada, só para contextualizar. E aí eu conversei com ela. Falei, amor, deixa eu te dizer, eu sei que não foi você que falou, eu sei que fui eu que interpretei. Mas eu queria que toda vez que a gente fosse tocar nesse tema, nesse assunto, que se você tivesse muito cuidado, porque é um assunto que mexe comigo. Vocês sabem o que é isso? Isso é autoconhecimento. Aí, outro dia, eu tava muito bem e a minha alimentação nesse dia tinha sido, assim, perfeita. Assim, né? Saudável e tal. E aí eu tava feliz, eu tava bem. Então. Aí, no outro dia, eu já tava, eu não tinha, tava começando, já comecei, tipo, trabalhando, não comi nada. E aí teve alguma coisa que eu quis frescar com a Thalita, assim. E aí eu mandei mensagem e apaguei. Aí ela falou que você apagou. Aí eu falei, não. Aí olha só. Aí eu falei, não, é porque eu ia falar isso daqui. Mas eu percebi que, na verdade, eu tô irritada porque eu tô com fome, porque eu não comi. Você consegue entender o que eu tô falando? Tipo, você começa a se perceber. Você começa a ver que, na verdade, o que está acontecendo? Por que você faz as movimentações? Então, quando a gente está num processo, por exemplo, de você buscar a sua melhora, isso é fundamental. É fundamental. A gente vai falar nessa parte do autoconhecimento também, que não é, às vezes, por exemplo, você não consegue desenvolver no trabalho, não é falta de competência técnica, é falta de competência emocional. Eu vou já falar sobre isso também. Mas, enfim. Então, se analisar, observar, e você começar isso, cara, eu me estresso quando isso acontece na minha rede, eu estresso quando isso acontece no meu trabalho. Por que que eu me estresso? O que que, na verdade, eu estou sentindo? Por quê? Você vai entrar nesse processo aí de mergulhar nisso, né? Fazer associações para ter clareza, não é só sobre propósito, mas sobre habilidades que você precisa inibir. Habilidades que você precisa inibir, inclusive, a gente está falando também sobre comportamentos disfuncionais que você quer mudar. Então, é isso, cara, às vezes eu quero mudar um comportamento tal, e você vai passar a observar. Vocês sabiam? Eu não ia falar disso não, mas aí eu lembrei agora, eu vou falar. Uma vez, foram fazer uma pesquisa com fumantes. E a intenção, na verdade, era tipo uma pré-pesquisa. Não era que as pessoas parassem de fumar. O objetivo da pesquisa era só que elas passassem a observar quantas vezes elas fumavam. Então, não era para a pessoa diminuir a quantidade de cigarro, era só para ali anotando. Tipo, agora eu fumei um cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros. Só o fato de observar fez com que as pessoas diminuíssem, enfim, a quantidade de vezes que elas estavam fumando. Olha que interessante, não era nem o objetivo da pesquisa. Mas foi isso que eles descobriram, que só o fato de você observar, de você voltar a sua atenção, de você direcionar o seu olhar para isso, isso já fez com que as pessoas diminuíssem.
Então, às vezes, existem comportamentos em você que você não gosta. Cara, eu não gosto quando eu me comporto assim. Então, eu vou observar isso, eu vou dar atenção. Eu não vou ignorar. Eu não vou achar que, não, mas é normal uma vez ou outra. Não, não é normal. Você alterar não é normal. Você, sei lá, gritar com os outros, você agredir alguém, isso não é normal. Não é. Então, você tem que parar e você tem que olhar para isso e começar a entender, cara, qual que é o limite? O que me faz chegar nesse ponto? E você começa, é isso, se você identificar o problema, você pode solucionar o problema. Você não consegue solucionar quando você não resolve encarar, quando você não resolve olhar no olho. Mas se você tem humildade para assumir as suas debilidades e você começa isso a enxergar, e vamos lá, cara, vamos supor, você é uma pessoa que explode. Cara, não é legal conviver com alguém que explode. Não é, não é. E aí mas você é a pessoa que explode. Talvez fosse interessante você começar a observar por que você explode. Quais momentos você explode. E aí, quando você consegue detectar isso, você consegue também se abster das situações. Você consegue não ir para aqueles ambientes. Você pode procurar estratégias para não chegar naquele ponto. Enfim. E aí vem a primeira técnica que eu quero passar para vocês hoje. Entendam que falando de propósito, não vai ser algo que você vai definir, que você vai ter clareza sobre em uma aula, ou em um dia, ou em uma semana. Eu vou passar uma série de ferramentas para vocês. A gente vai conversar muito hoje aqui sobre tudo isso, e vai ser uma coisa que você vai construindo, porque nisso você vai passar a se observar. É como eu tô falando, cara, vamos lá. Pegue uma folha de papel e pontue. Coisas que você faz bem. Tudo que você faz bem, você vai anotar. Aleatório é tudo. Cara, eu faço bem isso, eu faço bem aquilo, tá? Anota tudo, 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 pá. Coisas que você faz bem, coisas que você não faz bem. Coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Como se comporta, como não se comporta. Depois de fazer esse automapeamento, pergunte de no mínimo 3 pessoas diferentes, de ciclos de amizade diferentes, sobre os seus comportamentos, pontos positivos e negativos. Exemplo, alguém da sua família, um amigo próximo e alguém do seu trabalho. Você verá como é visto, independente do contexto em que está inserido. Entendeu? Tipo, tu faz o teu automapeamento, depois você pergunta de pessoas de grupos diferentes, de nichos diferentes. E você vai perceber que uma coisa ou outra vai dar em comum ali. E aí é isso. Isso é independente do contexto que você está inserido. Dessa forma, você vai conseguindo conectar os pontos e percebendo que existem comportamentos e habilidades que se repetem, independente do contexto. Essa é a forma da sua essência. Essa é a forma como você se comporta, independente do que está fazendo. E esse é um ótimo passo para você iniciar seu pensamento sobre propósito. Estão me acompanhando aí e tal? É isso. Tipo, existem comportamentos e habilidades que se repetem independente do contexto. Cara, isso é uma pista. Isso é uma coisa que a gente vai olhar. É um ótimo passo para você pensar sobre habilidades que precisa ou não desenvolver. E a gente vai falar também, olha só, aqui a gente falou sobre ter propósito. E a gente vai falar hoje também sobre dar propósito. Porque é isso, Hanna, se eu vou entrar num processo de autoconhecimento, se eu vou entrar numa pesquisa profunda em mim mesmo, se isso não vai ser do dia para a noite, se, né, a gente sabe, cada um está num contexto diferente, sei lá, tem o seu tradicional, enfim, talvez eu não consiga desenvolver o que eu quero agora, e aí eu vou viver a minha vida infeliz agora, não. Você vai dar propósito. Você não precisa mudar de trabalho para encontrar sentido no que faz. Já parou para pensar quanto tempo o trabalho pega do seu dia, da sua vida? Então, olha só, a gente tem 24 horas no dia. Vamos supor que 8 horas você passe dormindo. Então sobram 16 horas. Se você trabalha no mercado tradicional também, então você trabalha 8 horas. Então, olha só, você passa, no mínimo, metade das suas horas, da metade das horas que você está acordado, trabalhando. Você tem 16 horas acordado, 8 horas você está trabalhando. Metade das suas horas acordado, você está trabalhando. Então, metade da sua vida você vai passar trabalhando. Então, se isso acontece com você, a verdade é que o seu trabalho não é só o seu trabalho. Se você passa metade da sua vida nisso, então quando você está trabalhando, você não está só trabalhando, você está vivendo. E é por isso que é importante a gente olhar para essas coisas e dar propósito, porque não é possível, não. Você vai passar metade da sua vida infeliz, insatisfeito. Se Deus tivesse te dado um ingresso para um passeio, uma experiência sensorial. É como se ele te entregasse um bilhete, né? Você ganhou 80 verões, né? 80 verões. Tem uns que vão receber mais verões, tem outros que vão receber menos. Tem outros que vão receber mais dias de chuva, outros vão receber mais dias de sol. Mas não é sobre uma competição, não é sobre quem tem mais dias ou menos dias, ou mais sol ou mais chuva. Não é sobre isso. O ponto é que você recebe um presente. Você recebe 80 verões. E aí, o que você está fazendo com os seus 80 verões? A gente vai continuar. Bora lá. Ana, mas por que é importante a gente falar sobre propósito? O que é o propósito? O propósito ele vai ser uma bússola.
Uma bússola, você está ali no mar agitado, nevoeiro, ainda que você não esteja enxergando nada. Se você tem uma bússola, você sabe para onde ir. Você não tem nada, você não tem mais nenhum outro instrumento de localização, você não consegue enxergar um palmo na sua frente, mas se você tem uma bússola, você sabe onde é o norte, você sabe para onde você tem que ir. Então, o propósito, ele facilita na sua priorização, facilita na sua tomada de decisão. Ele ajuda muito no momento em que você precisa saber para onde ir e por onde seguir. Lembra que eu falei? Olha, às vezes você tem habilidade técnica, mas é inábil emocionalmente. As suas emoções vão entulhando o seu caminho. Cara, tu é muito bom tecnicamente. Você é um profissional ótimo tecnicamente. Mas, cara, você é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa insegura, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa procrastinadora. Você entende? Ah, por que que eu tô falando de autoconhecimento e dessas coisas? Nada a ver. Não, mas às vezes é isso que te impede de crescer. Eu já vi dentro desse negócio pessoas muito boas em construir equipes, mas melhores ainda em destruí-las. Porque a pessoa ela não sabe se relacionar, porque ela não sabe falar sem brigar, porque ela não sabe falar sem fazer uma confusão, porque ela não sabe disso. Eu já tive pessoas no meu time assim. Então, e às vezes é isso, cara, a pessoa sabia apresentar o plano, a pessoa era boa, sabia não sei o quê, nananã, mas era ruim de relacionamento. Então, eu não estou falando só do marketing de rede, isso é em qualquer lugar. Às vezes você tem habilidade técnica, mas é inábil emocionalmente. E as suas emoções, elas vão entulhando o seu caminho. Você não cresce porque você não tem inteligência emocional. E aí chega nesse ponto. Você é uma pessoa que você está bem colocada, você tem vários currículos, vários certificados, você tem um bom emprego, você é isso, você está num lugar de status, mas você é essa pessoa aí, ó, carrancuda, que não sabe se relacionar. E aí por isso que você não consegue crescer. E aí é preciso sair do seu ecossistema, né, de que tudo gira em torno do seu umbigo e que as coisas têm que ser só como você quer, né, e que você não abre mão, você não pode flexibilizar, né, você não pode ponderar, você não pode refletir sobre o teu comportamento, você só reage, só reage, só reage. Cara, nós somos seres humanos, a gente tem essa, acredita, a gente, não é que a gente tem essa capacidade de raciocinar, a gente tem essa capacidade de olhar, de analisar, ninguém é animal aqui não, que vai só por instinto, ninguém é animal não, que só consegue reagir a tudo. Cara, chegou o momento, de verdade, eu acredito, aquela, né? Eu acredito que, enfim, que nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Eu acredito no propósito de todas as coisas, eu acredito que, né, todas as coisas cooperam para o bem daquele que chama a Deus. Eu acredito em tudo isso, então eu acredito, inclusive, que se você está aqui hoje, que se você chegou no horário, se você continua, a gente teve um BO aqui, né, de conseguir conectar as coisas e tal, mas você continuou aqui, você poderia ter saído, e você está aqui até agora, você está hoje aqui, você poderia estar fazendo outra coisa, mas você está aqui e você está me ouvindo. Eu acredito que se você está aqui hoje, é porque é momento de eu e você, nós juntos, darmos início nessa jornada de desenvolvimento pessoal, de evolução. A gente nessa jornada vai falar de várias habilidades, a gente vai falar sobre metas, a gente vai falar sobre organização, a gente vai falar sobre planejamento, mas antes de tudo isso, a gente precisa falar sobre autoconhecimento. Porque é isso que eu tô te falando, não adianta eu te munir de ferramentas, eu te munir de teoria, eu te munir de habilidades, se a tua habilidade social é uma merda. É por isso que a gente precisa conversar sobre autoconhecimento. Então, eu acredito que se você está aqui hoje, é um novo momento nas nossas vidas. É um novo momento, é assim, sabe, antes e depois? Cara, o que a gente vai viver nessa jornada do protagonista vai ser um antes e depois. Vai existir um antes jornada do protagonista, você e um depois você. Porque se você topar essa jornada, e quando eu falo topar essa jornada, não é só estar presente nas aulas, mas é pegar, olha, eu acabei de passar ali uma ferramenta. Pega no papel, não sei o que, anota, fala com fulano, com ciclano. É você pegar as ferramentas que eu vou te entregar e colocar em prática. E aí você começar, é isso. Se a gente está começando com autodesenvolvimento, você vai topar junto comigo, olhar para dentro de você e passar a se observar para melhorar. E se você melhorar, cara, você vai ver suas relações melhoram, o seu trabalho melhora, o seu casamento melhora, tudo melhora. Então, eu acredito de verdade que se você está aqui comigo agora, é porque chegou o momento da gente mudar. Chegou o momento dessa mudança na sua vida. E você vai ver que você evoluindo nisso, você evolui em todas as outras áreas. Então, a gente vai precisar sair desse nosso egossistema para entrar no ecossistema. E aí vem mais uma outra ferramenta que eu quero passar para vocês. Eu estava procurando por uma ferramenta que eu pudesse compartilhar com vocês. Eu encontrei, sei lá, 2 dias. Estava procurando, porque assim, eu falei sobre se observar, falei sobre anotar, falei sobre a gente criar essas conexões. Cara, eu fico mal quando isso acontece. Ah, não, mas é porque eu dormi mal. É porque enfim, se você não sabe, é isso. Um cérebro privado de sono. Mano, tem tanta coisa. A gente pode ter uma aula sobre isso qualquer dia. Tem tanta coisa que acontece com você só porque você está privado de sono. Sério, desatenção, desmotivação, raciocínio lento, hum, humor alterado, você é mais irritado, tua irritabilidade aumenta. Tudo isso porque você não dormiu bem.
Inclusive, quando você vai fazer um acompanhamento, sei lá, psiquiátrico, se o psiquiatra for bom, a primeira coisa que ele vai trabalhar em você não vai ser qualquer causa que você leve. A primeira coisa que ele vai trabalhar com você é o seu sono. Porque às vezes você nem tá depressivo, às vezes você nem tá ansioso, às vezes você só não tá dormindo. E quando você não dorme, você tem comportamentos ansiosos e você tem comportamentos depressivos. Então, às vezes não é depressão, às vezes não é ansiedade, às vezes você não tá dormindo bem. Você não tá dormindo, né? A gente tem que dormir ali de 7 a 9 horas. A gente fala 8 horas porque é uma média entre 7 a 9. Você não tá dormindo isso. Ou então também você tá dormindo, sei lá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Isso também muda todo o teu organismo interno. Isso aqui é uma máquina, gente. O nosso corpo é uma máquina que funciona e que tem ali como funcionar cada coisa. Se você bagunça o horário que você dorme, se você bagunça o horário que você come, tudo fica disfuncional em você. Então, às vezes, quando você passar a olhar para si e olhar para os seus comportamentos, você pode, inclusive, analisar isso. Você vai ver que provavelmente no dia que você está mais irritado ou mais estressado, pode prestar atenção, foi o dia que tu não dormiu bem. O dia que foi mais produtivo, o dia que tu estava mais feliz, foi o dia que tu dormiu bem. E aí você vai começar a fazer essas associações. E aí eu encontrei o Delio, esse diário de humor. Eu vou mostrar para vocês tudo que tem dentro dele. Cara, a minha recomendação genuína é que você fizesse, porque é isso, no final pode te dar um mapa bem legal e a gente pode identificar melhor o porquê de algumas coisas na sua vida. Então, olha só, a gente vai começar aqui pela esquerda. Final do dia, você viveu o seu dia inteiro, no final do dia, tal, você vai lá. E aí, bora lá. Como é que você se sentiu hoje? Feliz, empolgado, grato, descontraído, satisfeito, cansado, incerto, entediado, ansioso, com raiva, estressado, triste, despreparado. Isso vai marcar aqui. Aí depois, olha só, ele pergunta sobre o sono. Nessa noite, tu teve um bom sono? Teve um sono neutro? Teve um sono ruim? Você dormiu cedo? Aqui é outro ponto. Depois ele vai pra saúde. Hoje, você fez atividade física, tua alimentação foi saudável, você bebeu água, você fez caminhada, você fez o esporte. Tu vai marcando. O legal é que tu não precisa nem escrever, né? Tipo, enfim, tu só vai marcando. Passatempo, lazer, às vezes é isso. Isso aqui é uma outra coisa que eu percebi. Cara, vamos lá. A minha cabeça explodiu, assim, tipo, genial. Eu sempre tive dificuldade de constância no meu trabalho. Confesso, sempre tive. Quem tá aqui comigo há mais tempo sabe disso. Eu sempre tive dificuldade. Eu dava um gás, eu trabalhava muito, e aí depois eu já não queria mais, tipo, ai, não quero mais olhar ninguém e tal. Eu oscilava bastante nesse sentido. E aí, eu passei a me analisar. Eu passei a perceber. Eu passei a tentar entender o porquê das coisas. O porquê, eu falei, né? Do porquê das coisas. E olha que interessante. Quando eu começo a trabalhar, vamos supor, tô preparando material aqui ou alguma coisa, eu hiperfoco, né? Tipo assim, eu vou lá e tipo, e aí eu vou, tipo, vou passar 12 horas e eu não vou perceber. Tipo, eu tô fazendo ali e tal, tananã. Só que, olha o que eu percebi. O que que acontecia? Então, eu fazia isso vários dias seguidos, eu trabalhava muito vários dias. Eu não tinha tempo de descanso. E como eu não tinha tempo de descanso, eu entrava numa estafa. E isso me causava repulsa. E aí eu passei a observar, isso eu tô falando aqui agora, né, nesses dias no Canadá. Eu tava conversando com a Thalita, eu falei, pô, bicho, tudo que eu queria era ter uma vida normal, funcional, como todo mundo, trabalhar todos os dias e não sei o quê, tarará. Enfim, eu tenho estado nessa busca há um tempo. E aí, e aí ela comentou, ela falou, amor, você precisa tempo de descanso, tu não descansa. Quando tu entra, tu vai, e aí quando tu para, tu para. Eu falei, cara, é verdade e tal. E eu comecei a olhar pra isso, e aí eu peguei e eu comecei a trabalhar nesses dias com atenção. É isso, tipo, eu trabalhava, tal, não sei o quê, mas dava hora tal, eu já ia sentindo. Porque o que que aconteceu num dia? Num dia isso ficou muito claro pra mim. Eu trabalhei, e eu tava muito feliz, porque eu tava trabalhando, porque eu tava fazendo, porque eu tava desenvolvendo. E aí eu continuei trabalhando. Foi um dia assim que eu fui muito, assim, né? É isso, né? Procurando, assistindo muito conteúdo, não sei o que e tal, pra preparar os treinamentos, blá, blá, enfim. E editando vídeo, não sei o que, enfim. E aí teve um ponto, eu tava muito bem o dia inteiro que eu tava fazendo as coisas. Só que eu continuei fazendo, tipo assim, eu tava de manhã e eu continuei as coisas assim, tipo, até de madrugada. E aí eu tava bem, 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 bem. Quando eu parei, eu já tava assim, mal. Tipo, eu não tava mais feliz. Eu não tava mais bem. Foi quando eu me toquei da importância do descanso. Foi quando eu me toquei da importância da pausa. Falei, caraca, bicho, se eu tivesse parado um pouco antes, o meu dia tinha sido bom. Mas eu tô indo dormir e eu tô com uma sensação ruim. Eu tô indo dormir, eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo mal. Poxa, eu trabalhei, tá hora pra eu estar bem, eu gosto quando eu trabalho, me faz bem. E eu tô mal. E aí eu passei, tipo, cara, eu tinha que ter parado um pouco antes. Tinha que ter parado um pouco antes. E eu comecei nos próximos dias a fazer isso. Tipo, e vocês percebem? Tipo, eu tô colocando atenção nisso. E eu passei a fazer isso. Tipo, eu trabalhava. E tinha uma hora que eu parava. E aí, pronto, eu parei de trabalhar. Tipo, e aí eu vou, sei lá, assistir alguma coisa, vou ter um tempo de lazer e tal. E fazendo isso, eu consegui, amigos, meus amigos, eu consegui pela primeira vez, aquela na vida, trabalhar dias seguidos. Sério, assim, tipo, que eu não tivesse, né, no hiperfoco até eu estafar, eu consegui trabalhar de maneira saudável. É isso, tipo, eu consegui trabalhar e no outro dia tá bem pra trabalhar de novo.
e no outro também para trabalhar de novo. Então, você também vai perceber isso, você vai perceber que às vezes você é menos produtivo quando você trabalha muito. Olha que interessante. Então você vai perceber isso, tipo, quando você não está tendo passatempo. Aqui ele vai dando mais opções, mas você pode adicionar coisas no seu critério. Alimentação, fast food, caseira, restaurante, entrega, não comer carne, sem doce, sem refrigerante, blá blá blá. Social é muito importante, porque, enfim, é uma das coisas que eles precisam, nós somos um ser social, então a gente precisa socializar. Então é isso, família, amigos, festa. Versão melhor de mim. Meditei hoje eu fui gentil com alguém, cara, hoje eu, né, ouvi, eu fiz alguma doação. Produtividade. Comecei mais cedo, eu fiz uma lista, eu tive foco. Olha só que interessante. Produtividade tem que fazer intervalo. Uma vez eu ouvi um podcast, não vou lembrar, faz muito tempo. Era com um atleta. E aí, de alta performance. E aí perguntaram, quanto tempo você passa treinando? Eu não lembro quanto ele falou. Acho que ele falou, sei lá, 20 horas. Tipo assim, absurdo. 20 horas. Aí a pessoa falou assim, mas você não dorme? Ele, não, dormir faz parte do meu treino. Olha que interessante, tipo, um atleta de alta performance entende que dormir faz parte do treino. Porque se ele não estiver dormindo, ele não consegue, né? Altera tudo aqui no cérebro. Então, em produtividade, por exemplo, eu adicionei novos critérios aqui. Eu coloquei, por exemplo, fiz a PN, dei um treinamento, fiz alinhamento, coloquei aqui também produtividade no meu. Tarefas, a compras, faxina, cozinha, lavar roupa. Aí, o clima influencia muito, sabia? Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu tava tendo muito pesadelo, muito pesadelo. E era o frio. Aí depois, aí é isso, e aí é muito louco, porque é você se observando. Aí, coloquei um aquecedor, não sei o quê, cara, continuei tendo pesadelo. Pesadelo, pesadelo, cara, não tô dormindo bem, porque. E aí eu percebi que a calça que eu tava usando pra dormir, as calças elas subiam, então elas prendiam a minha circulação. E aí meu corpo ficava inquieto e eu tinha pesadelo. Entende? É sobre você se analisar, ver o que tá acontecendo. Mas, enfim, o clima ele define muito isso, né? Tipo, o clima que você tá. Às vezes, existe inclusive um alto índice, um índice maior de depressão em períodos de inverno, onde tem inverno, não no caso de Manaus. Mas, enfim, porque é isso, né? Um clima mais introspectivo. Enfim, então o clima faz diferença também. Escola, aula, estudo, lição de casa, prova, tal, beleza. Corte de cabelo, bem-estar, massagem, manicure. Então, olha, é bem completo. E é só você ir clicando. Além disso daqui, tem também a parte de objetivos. Que você pode criar objetivos para você. Então, por exemplo, entrar em forma. Aí tu pode colocar lá exercício curto, atividade física, caminhada, corrida, tal, dormir melhor, sem telas antes de dormir, sem café à noite, jantar leve, alongamento antes de dormir, horário de dormir fixo, tal. E aí tu pode criando objetivos para ti também, que aí vai aparecendo lá, tipo, tu fez no dia, tu dá o check e ele vai contando quantos dias tu tá cumprindo aquele teu objetivo. Vida mais saudável, sem refrigerante, sem doce, sem salgado, fast food, tal, tal, tu vai marcar, construir hábitos, fazer a cama, lavar o rosto, tomar banho, blá, blá, blá. Desenvolvimento pessoal, eu quero colocar o hábito da leitura, vou ler todos os dias, pá, aprender algo novo, expandir uma habilidade, aprender um idioma, tal. Então você também pode criar os objetivos, pro casal, cara, é muito massa esse aplicativo. Casal feliz, vou colocar lá um objetivo de ter um jantar romântico uma vez por semana, uma vez no mês, passar tempo juntos, estar presente, valorizar, apoiar o outro, ter intimidade, preparar a refeição, focar na família, refeição em família, momento em família, visita em família, noite de jogos, noite de filmes, reunião em família, projeto em família. Pare com hábitos ruins, sem fumar, sem ingerir álcool, tal. Não é tudo isso que você vai dar check, não, tá? Isso aqui são as possibilidades de objetivos que você pode criar para você. E aí, olha só, quando eu tinha começado, que foi, enfim, dia 12, como é que fica, né? Depois vai aparecer isso no teu mês todo preenchido. Tipo assim, no dia 12, quando eu preenchi, eu tava muito feliz. E aí tá aí e tal. E aí é legal, olha só, tipo, você vai ver o seu humor no mês. E ele também vai te entregar relatórios fazendo essa associação. Tipo assim, eu comecei a fazer, e aí, sei lá, nos dias que eu tava. Eu acabei de começar, né? Então ele não tem dados suficiente. Então, eu trouxe uma informação, mas diz eu ainda não tenho dados suficientes e tal. Aí ele mostrou lá, tipo, o dia que você ficou, que você oscilou o seu humor e tal, foi o dia que você não teve interação com a sua família. Foi um dia que eu fiquei aqui embaixo, tava fazendo as coisas e quase não socializei com o povo daqui de casa. Com os meus filhos e tal, enfim. Então é muito legal porque ele vai fazendo essas associações para você. Gente, isso é genial, genial. Se você pegar isso, fizer isso, sério, eu acho que é um salto que você dá de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento absurdo. Ele tem as funções gratuitas, a versão paga dele é R$ 9,99 o mês. Então também é de boa, né? E vamos começar. Já falamos de desenvolvimento pessoal. Todo mundo aqui comigo ainda? Tem gente aqui nessa sala ainda, porque eu não tô vendo ninguém, tô vendo minha tela. Tem alguém aí? Sim, Muito obrigada, muito obrigada. Então, bora lá. Agora a gente vai começar a falar. Agora a gente vai afunilando. Já falamos de desenvolvimento pessoal. Vamos falar de propósito, de trabalho, de dinheiro. Vamos aprofundar aqui. Vamos lá. O dinheiro está no problema. Qual problema você vai resolver? Por onde eu começo? Olhando as pistas. Bora lá, a gente está falando de propósito. Por onde eu começo, Ana? Olhando as pistas. Quais são as pistas? Vamos ver. Se você consegue pegar algo e melhorar, isso é uma habilidade sua.
Vê se você, por favor, consegue observar as habilidades que você tem. Consegue observar aquilo que você faz de bom. Para de, ai, não, eu não consigo, ai, não, eu não sei, ah, não, eu não. Cara, se as pessoas falam que você é bom, você é bom. Aceita. Aceita porque você é. Então a gente vai precisar disso também. Cara, nesse momento que você vai se analisando, mano, aceita. Então, se você consegue pegar algo e melhorar, isso é uma habilidade sua. As pistas são dos problemas que você tem facilidade para resolver. Cara, tem gente que tem mais facilidade para uma coisa, tem gente que tem mais facilidade para outra, você vai olhar para isso. Tudo aquilo que você tem muito interesse é outra pista. O que você tem muito interesse na sua vida? Presta atenção para isso. Tudo aquilo que você tem muita curiosidade. Então, olha só, você pode não ser inteligente em algo, porque tem gente que fica assim, ah, não, mas eu sou burro, mas eu não sei o quê, não sei o que lá. Cara, tu pode não ser inteligente em algo, porque você não precisa ser inteligente em tudo. Então, por exemplo, tem gente que, é por isso que a gente vê grandes empresários que não têm curso superior, porque pode não ter uma inteligência específica, mas tem outras. Existem vários tipos de inteligências. Então é isso. Às vezes, sim, você tem uma limitação numa área, mas isso não impede que você seja muito bom em outro. E é o que eu falei aí, cara, você pode não ser inteligente em algo, porque você não precisa ser inteligente em tudo. E observe naquilo que você é bom. Olha o que eu tinha acabado de falar. O problema é que as pessoas não reconhecem no que são boas. Se os outros te elogiam, é porque você é bom. Começa a olhar no que você é bom. Começa a olhar no que você faz que as pessoas elogiam. Começa a olhar para aquilo que você faz com facilidade. Aquilo que você faz tranquilamente de olhos fechados. Começa a olhar para isso, isso é uma pista. Pode parecer besteira para os outros, mas se for importante para você, atreva-se a viver. Aprenda a confiar em você, mais do que qualquer outra pessoa na Terra, porque não há ninguém que mais pode lhe fazer mal do que você mesmo, através do que pensa e diz sobre você. Mano, quem pode puxar o teu tapete é você. E isso tá na forma como você pensa sobre você e na forma que você fala sobre você. Pode começar a prestar atenção nisso? Tem gente que se maldiz. Cara, presta atenção nisso, não faz isso não. Olha o comando que tu tá dando pro teu cérebro. Olha o comando que tu tá dando pro teu organismo inteiro. Não faz isso não, cara. Você tá falando de você. Então é isso, tipo, não tem ninguém que pode puxar o teu tapete de uma maneira melhor do que você mesmo, através do que você pensa e do que você diz sobre você. Se tem uma coisa que ferra a gente é a dúvida. Mano, sério, a dúvida ela acaba comigo. Eu odeio ficar com dúvida. Odeio, 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 odeio a dúvida. Sério, nossa, eu odeio muito. Ferra com a gente. Será que eu consigo? Será que dá? Será que eu vou? Será que eu chego? A dúvida trava a gente, né? A dúvida paralisa a gente, a dúvida bota medo na gente. A sensação que eu tenho da dúvida é como se fosse um daqueles. Sabe quando a 22 estava ouvindo as vozes assim, ó, tipo, tudo muito maior do que ela? É como se ele viesse assim, grandão, sabe? Tipo, não gosto disso, não gosto de como eu me sinto, me diminui, me deixa pequeno, eu odeio a dúvida. A única maneira de tirar a dúvida é transformando em confiança. E você faz, e como eu faço isso, Hannah? Você faz isso lembrando das coisas que você faz de forma simples, rápida e fluida. A única maneira de tirar a dúvida é transformando em confiança. Como? Lembrando, trazendo a memória, né? A Bíblia já falava, tipo, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É isso. Você lembrar o que você faz de forma simples, rápida e fluida. E é aí que mora a confiança. Treine todos os dias, trabalhe todos os dias, envolva-se todos os dias em atividades que você faz de forma simples, rápida e fluida, porque a confiança é o que vai salvar você. Saber o que gosta de fazer e se dedicar a essa atividade por toda a sua vida é um dos segredos dos orientais. E aí eles chamam isso de Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa que significa ter motivo para levantar da cama todos os dias. É o sentido de viver, é o sentido de ser, né? Isso é o Ikigai. E os japoneses, eles têm, assim, né, uma qualidade de vida absurda, tal. Tem um lugar que é Okinawa, é uma ilha, que é a ilha que tem, ela é conhecida como a Ilha dos Imortais. É a ilha que tem mais centenários no mundo todo. E não é assim, não, os centenários que só tá vivendo. Não, a galera ativa, a galera bem. É o lugar que mais tem centenários no mundo, tipo, a galera é ativa e tal. E o que mais que eu ia comentar? Ah, tá. E eles, tipo, têm baixíssimos níveis de demência, de várias outras doenças e tal, enfim. Durante a aula, eu mostrei algumas partes do episódio 1 da minissérie da Netflix Como Viver até os 100, que é o episódio que fala sobre a influência do Ikigai na vida dos centenários mais ativos do mundo. Entretanto, não pude compartilhar no YouTube por causa dos direitos autorais da série, mas fica aí a recomendação para vocês verem. Esses são os idosos de Okinawa. E é isso, é um lugar conhecido como a Ilha dos Imortais, os idosos são ativos, não sei o que, nanana, e um dos princípios deles é o Ikigai. Isso aqui é de um documento, na verdade é uma minissérie que tem no Netflix, Como Viver até os 100, fala sobre as zonas azuis do mundo, ele vai analisar, né, as áreas que tem mais centenários no mundo e ver o que tem
em comum com esses pontos. Inclusive, em Okinawa, uma coisa interessante que eles fazem, antes, só uma curiosidade aqui aleatória, antes de comer, eles falam rápidos, 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 tipo, 3 palavras que significa 8 de 10. É o que significa. Isso quer dizer que eles têm que parar de comer, ou é 80 de 100, uma coisa assim, que eles têm que parar de comer quando eles estão 80% satisfeitos. Então, assim, é bem interessante também. E aí fala sobre o Ikigai. Deixa eu sair daqui para a gente continuar. Então, o Ikigai, inclusive, ter essa noção de propósito, de contribuição, do cara, o que que eu vou oferecer para o mundo, ele, inclusive, traz longevidade. Ah, Hannah, mas como é que eu descubro o meu Ikigai? Tem isso daqui que é bem interessante. Outra coisa que você vai fazer, se você quiser, é claro. Eu passei primeiro aquela atividade do papel, anotar o que você gosta, o que não gosta, o que faz bem, perguntar dos outros, anotar, blá, 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 tarará. Indiquei o aplicativo para você fazer ali aquele acompanhamento e tal. E agora tem o Ikigai. Isso aqui gente, isso, eu repito, não é uma coisa, a gente não vai acabar essa aula aqui e você vai, não, já tô com meu propósito definido. Cara, isso é um processo aqui, ó, de autoconhecimento e você vai analisando tudo. Aqui você vai analisar o que eu amo fazer. O que você ama fazer? Pega, coloca no papel, o que você ama fazer. Mano, tudo, aleatoriedade. Cara, eu amo ficar com meu cachorro. Eu amo tudo. Aleatoriedade, tudo. O que eu amo fazer? No que eu sou bom. O que posso ser pago para fazer. O que o mundo precisa. Você tem as informações aqui do que eu amo fazer, no que eu sou bom, o que eu posso ser pago, o que o mundo precisa. A interseção disso, algo que vai estar em comum em todos esses pontos, é o seu Ikigai. O que o mundo precisa, talvez você. Ah, mas como é que o que o mundo precisa? Não precisa ser prático, não. Ah, não, eu vou criar um produto aqui e tal. Não. O que o mundo precisa? Cara, pode filosofar, pode falar aquilo que é importante para você. Ah, eu acho que o mundo precisa de escuta. Hoje todo mundo só sabe falar, todo mundo tão acelerado, ninguém para conversar com ninguém, acha que o mundo precisa de escuta. Ah, eu acho que o mundo precisa de empatia. Cara, tudo, vai escrevendo, enfim, você vai mergulhando nesse processo aí de autoconhecimento, e aí você vai nesse processo, e é o que eu falei, a gente vai passar, a partir de agora, se observar. Então é isso, eu quero que durante o seu dia você preste atenção. Quando você estiver bem, presta atenção o que você fez que te deixou bem. Quando você estiver mal, presta atenção o que você fez que te deixou mal. Se você preencher lá no aplicativo, você vai conseguir ter uma visão geral. Até porque no final ele diz que é para colocar uma nota. Então essa nota é legal tu preencher também, se tu tiver alguma observação. Tipo aquela que eu falei, eu tive reunião com o João e eu me estressei. Que aí fica ali a informação também, enfim. Então você vai observar. Propósito. Meu propósito é ser eu para o mundo. Não precisa ser o vizinho, não é para ser os outros, não. Não é para ser o que a sua mãe espera que você seja, ou que o seu marido diz que é para você ser, ou que os outros. Não. O seu propósito é ser você para o mundo. Eu, com as minhas características e habilidades. Se eu pegar tudo o que eu sou e oferecer ao mundo, ele vai me pagar por isso. Se você for disciplinado, entregue disciplina. Entregue o que há de melhor em você e contribua com o mundo. Cara, esses caras da internet, é isso que eles fazem. Bora lá, tipo a JJ. É um cara disciplinado. O que ele oferece para o mundo? Disciplina. Um cara que performa, que performou muito aí, né, na natação, não sei o que ele entrega? Sobre performance. Você entrega aquilo que você tem, você entrega aquilo que você é, e as pessoas vão te pagar por isso. Seja você, potencialize o seu eu e ofereça isso ao mundo para solucionar um problema. É quando você percebe que faria o que faz de graça. E quando não percebe que está trabalhando, que você está vivendo o seu propósito. As pessoas irão te pagar pela sua melhor versão. E caso não haja melhor versão, logo não haverá remuneração. Isso é importante também, porque às vezes você precisa ser lapidado. Às vezes você tem ali uma habilidade para algo, mas você não se esforça para melhorar isso. Enfim, uma observação importante aqui: propósito é temporal. Propósito é temporal. Sei lá, você está começando a vida ali, não sei o quê, cara, você não tem um carro, teu propósito é ter um carro. Mas aí, quando tu tem o carro, teu propósito muda. Ah, não, agora eu quero uma casa. Aí, tu tem o carro e a casa. Ah, não, eu quero uma família. O propósito é a família. Aí, não sei o que, não, propósito é temporal. Por exemplo, vamos supor, vamos falar, você tem uma semente de macieira, que fala da maçã? Enfim, você tem uma semente da maçã. E aí tu pega, cara, vou enterrar essa semente aqui. A semente fala, meu Deus, você vai me sufocar, eu vou morrer, você vai me sufocar. E fala, semente, é porque o seu propósito é ficar debaixo da terra, é germinar para nascer uma árvore. Esse que é o seu propósito, semente. Só que aí depois da semente ela vira uma árvore. E aí o propósito já muda. O propósito da árvore agora é da maçã. Árvore, o seu propósito é da maçã. Ah, tá bom. Aí vem a maçã. O propósito da maçã pode ser virar outra macieira. O propósito da maçã pode ser comida e as sementes serem jogadas fora. O propósito da maçã pode ser o ingrediente de um perfume, de um shampoo. Não sei. Então, vai mudando. Então, é interessante você saber disso também. Cara, a proposta é temporal.
Entender quem nós somos implica não sermos quem as pessoas desejam que nós sejamos. Essa é pesada, né? O seu valor está em ser você. Guarda isso no teu coração. O seu valor está em ser você. O valor de todo mundo é igual. Cara, é valor, sério. Não tem, não, mas o vizinho do lado aqui, ele faz mais coisas, ele impacta mais gente, não sei o que, não, cara. É o mesmo valor do seu. Enfim. Propósito é a forma com que você encaixa a sua essência, os seus comportamentos, os seus valores, de uma forma a traduzir isso para o mundo em execução, em trabalho. Então, é tipo assim, ó. Tu vai pegar o que é da tua essência. Cara, como é que é a tua essência? Quem é você? Coloque suas características positivas. Cara, eu sou leal, eu sou verdadeira, eu sou isso, não sei o quê. O propósito, ele vai pegar essa tua essência, vai pegar os teus valores, cara, o que é importante para ti, vai pegar o teu comportamento, vai pegar as tuas habilidades. Cara, eu tenho uma habilidade para isso, tal. O propósito é como se tu juntasse tudo assim, ó. Pá. Tu junta tudo, quando tu junta tudo, aqui numa bola, tal, tu junta tudo, e você oferece ao mundo. É isso. Isso é propósito. Você converte isso em trabalho. Então, eu coloquei essa imagem aqui, ó, do lado do canto esquerdo, é como se você tivesse juntado tudo. A tua essência, as tuas habilidades, os teus valores, as tuas competências, o teu comportamento, a maneira como você enxerga o mundo, o que você gosta, o que você não gosta, você juntou tudo aqui. Depois você sobe numa montanha e você entrega isso para o mundo. Isso é propósito. O propósito de todas as pessoas está em contribuir com o mundo. Como você contribui? Como pode contribuir? É assim que você vive o seu propósito. É quando você faz algo que faz sentido para você e que dá sentido para você. Você contribui amando e servindo. Talvez não exista uma forma mais prática de você amar o próximo do que você fazendo um trabalho bem feito com a intenção de ser útil. Olha que legal. Talvez não exista uma forma mais prática de você amar o próximo do que você fazendo um trabalho bem feito com a intenção de ser útil. Né, a galera cristã aí e tal, que tem, né, princípio ali, amar o próximo. Mas, cara, o teu atendimento, mas você não olha para as pessoas, mas você não presta atenção. Gente, todo mundo tá atento a tudo o tempo todo. Você já foi bem atendido num restaurante, num lanche, que tu fala assim, caraca, mano, esse atendimento é muito bom. Mas você também já foi mal atendido por alguém. Você presta atenção nisso. Às vezes você entrou num Uber, cara, e o Uber é muito simpático. E aí você não entrou o outro e ele é de cara fechada. Você percebe isso. A gente tá percebendo tudo o tempo todo. As pessoas também percebem você. As pessoas também percebem como você atende elas. As pessoas também percebem como você responde elas. As pessoas também percebem. É isso, as pessoas estão o tempo todo percebendo. E, cara, quando você. É isso, quando você. Se você pode ajudar alguém, se tem alguém em você que você consegue contribuir com o outro, não tem forma melhor de você amar o próximo do que você fazer um trabalho bem feito com a intenção de ser útil para a essa pessoa. Então, a gente vai entrar aqui numa parte que é sobre dar propósito, né? A gente conversou muito sobre essa questão, cara, de ter o propósito, de definir um propósito, de observar as coisas para definir o propósito. Eu entendi, Hannah, que isso vai ser um processo, não é da noite para o dia, mas e hoje? Quanto a hoje? Hoje, no que eu estou fazendo, eu fico infeliz até eu definir meu propósito? Eu fico, né? Não. A gente vai conversar aqui sobre 3 dicas para você dar mais significado ao seu trabalho, independente de qual seja o seu trabalho. A gente vai conversar sobre dar propósito. Não é só sobre ter propósito, ou definir um propósito, mas sobre dar propósito. E essa é a parte aqui do treinamento que eu falei mais cedo sobre do João Branco, né? Que é o cara do marketing lá, que ele não tá mais trabalhando lá, mas ele era o cara do marketing do McDonald's. Então, o McDonald's não entrou com aquela campanha lá, tipo, por exemplo, do Mac, M-E-Q-U, né, I no final, Mac, escrevendo assim, foi ele que trouxe. As Maczices foi ele que trouxe. Fome de Mac foi ele que trouxe. Enfim, ele é o cara do marketing lá do McDonald's. E ele falou sobre isso, sobre dar significado ao trabalho. 3 dicas. A primeira dica é: trabalhe com a intenção certa. Trabalhe com a intenção de servir, de amar, de ajudar alguém que está do outro lado e precisa de você. Cara, quando você for. É isso, você vai vender um produto, você vai fazer, por exemplo, uma higienização facial. Você não está indo só fazer uma higienização facial. Cara, você está com produtos que podem mudar, literalmente, as pessoas. Melhorar, né? A maquiagem, esses produtos. Uma vez a mamãe vendeu um produto de maquiagem para uma mulher que tinha mais manchas no rosto e o produto cobriu muito bem as manchas. Essa mulher chorou na frente da minha mãe, pô. Chorou, porque ela tinha muito problema com essas manchas, ela não gostava. E aquilo fez ela se sentir bem. Olha só que legal. É sobre isso, é sobre isso. Às vezes você acha que você está só vendendo um perfume, só vendendo um presente que, sei lá, o marido vai dar para a esposa, mas às vezes ele está pensando sei lá, em melhorar o casamento dele.
com a mulher dele, ele quer dar um presente, aí ele fala com você. E você é instrumento para melhorar um casamento, você nem percebe. Às vezes, você está vendendo um produto ali para alguém que é isso, que é para alguém que está. A pessoa ela pegou esse produto, ela deu de presente para alguém que está passando por um momento muito difícil. Ela está em depressão, ela não se sente amada, ela não sei o quê. E aí o teu cliente comprou um produto para entregar para essa pessoa. Essa pessoa, quando recebeu esse produto, ela ficou com um novo ânimo. E foi você que vendeu o produto. Às vezes, é isso. Tipo, você vai apresentar um plano sobre o seu negócio. Cara, não é só um número. Não é só um plano. Você está indo levar a oportunidade de um negócio que pode mudar a vida da pessoa. Através do que você vai fazer lá, essa pessoa ela pode passar a ter comida na mesa, sabia disso? A partir do que você vai apresentar lá, essa pessoa ela pode conseguir dormir, porque hoje ela não está dormindo, porque ela tem muita conta para pagar. Você acha que você está indo só apresentar um plano, mas você está indo levar uma luz no fim do túnel. Você acha que é só um plano, mas você está indo levar paz para aquela casa. Aquele casal tem brigado muito por causa de dinheiro. E você está mostrando uma oportunidade que entrando dinheiro naquela casa vai voltar a paz para aquela casa. Você tem que trabalhar com a intenção certa. Saber o que você está fazendo. Cara, eu não estou indo só levar um produto, só entregar, só fazer uma venda. Cara, eu estou indo solucionar o problema dessa pessoa. Essa pessoa ela tá correndo, ela tem que ir pro aniversário, ela não tem tempo, eu vou lá. Às vezes você tem vergonha de oferecer produtos no seu ambiente de trabalho e tudo que a pessoa que está do teu lado queria era não ter que ir no shopping comprar um presente. E você está com vergonha de oferecer o produto. Entende? Cara, trabalhar com a intenção certa, trabalhar com a intenção de servir, trabalhar com a intenção de amar, trabalhar com a intenção de ajudar alguém que está do outro lado e precisa de você, precisa ou de algo que você tem, é isso, para entregar fisicamente, ou do conhecimento que você vai compartilhar. Cara, trabalhe com a intenção certa. Coloquei aqui o exemplo de carregar piano. Se você carrega piano todos os dias, isso pode representar só dor nas costas para você. Mas se você carrega piano para levar para uma orquestra que vai ser apresentada para pacientes terminais, tem um outro sentido. Você não olha para a dor nas tuas costas. Ai, Hannah, eu achei que tu pegou pesado, tudo bem. Então, se você carrega um piano para levar para uma orquestra, é isso. E lá, né, nessa orquestra, cara, tem gente se reencontrando, tem amores sendo avivados, tem pessoas através da música recebendo paz, se tranquilizando, saindo de uma crise de ansiedade com a música. E aí é diferente, entende? Se você só carrega piano, isso só te dá dor nas costas. Mas se você vai com a intenção certa, se você vai ali com a consciência do que você está fazendo na real, cara, eu não estou só carregando piano. Cara, eu estou proporcionando momentos de saúde física e mental para várias pessoas. Cara, eu estou proporcionando momentos de felicidade entre amigos, entre família. Tem propósito do que eu estou fazendo. Eu estou dando propósito para o que eu estou fazendo. Às vezes, dentro do próprio negócio na Rinode ou no seu trabalho tradicional, é isso. Às vezes você não precisa mudar de emprego, às vezes você precisa mudar o trabalho que você está fazendo, a forma como você enxerga, o olhar que você está dando, a intenção que você tem. Às vezes está tudo um saco, porque você só está fazendo no automático. Ah, é só eu vou prestar um plano, eu vou prestar um plano, porque tem que prestar um plano, porque não. Caraca, trabalha com a intenção certa. Eu nunca dou, de verdade, eu nunca dou um treinamento, ou eu faço uma apresentação sem orar antes, sem falar, Deus, eu seja um instrumento nas tuas mãos, que toda palavra que sair da minha boca não venha de mim, venha de ti, que eu não fale nada pro meu ego, que eu não fale nada por mim, para mim, que eu possa abençoar a vida das pessoas, que eu possa contribuir com as pessoas. Para mim foi bem difícil montar o treinamento de hoje, porque eu tava assim, tipo, cara, eu vou falar sobre propósito, e propósito é um tema tão profundo, né? E eu fiquei assim, cara, mas eu não quero. Eu assisti muitas coisas, muitos podcasts, assisti documentário, vi aula, participei de curso, enfim. E aí tinha umas linhas que eram assim, tipo, imagine você velho, e não sei o quê, e olhando pra trás, e frustrado com sua vida, e não sei o quê, lá. E eu tava assim, tipo, cara, mas eu não quero dar esse treinamento. Não é a linha que eu quero tomar. Eu não quero dar um treinamento pra deixar as pessoas em ansiedade. Eu não quero dar um treinamento para as pessoas saírem mal. Não. Eu quero dar um treinamento leve. Eu quero dar um treinamento que faça sentido. Eu quero dar um treinamento que possa ajudar as pessoas nisso. Eu quero dar um treinamento isso, com ferramentas que elas possam usar de forma prática. Eu quero ser bênção na vida delas. Eu quero contribuir nesse sentido. Eu não quero dar um treinamento para as pessoas saírem daqui querendo se matar, né? Ai, minha vida tá uma merda, tá infeliz, não sei o quê. Não. Então é isso, tipo, cara, trabalha com a intenção certa. Trabalha com a intenção certa. Seja intencional. Perceba o que você está fazendo. Questione-se o que eu vim fazer aqui hoje. E veja se o seu coração está preparado para isso. Essa parte que o João Branco falou disso, ele falou que a vida dele era muito corrida, ele tinha muitas reuniões, muitas coisas de trabalho, que ele tinha filhos, ele falou, quem é pai também sabe. Era tudo muito corrido. Mas ele tinha 5 minutos quando ele chegava no estacionamento do trabalho.
Ele tinha 5 minutos. E aí ele parava aqueles 5 minutos e ele fazia essa pergunta: o que eu vim fazer aqui hoje? E aí, meta, não sei o que, reunião, tipo, um monte de coisa, ele olhava a agenda e muita coisa. E ele, tipo, respirava fundo, ele falava, cara, vou olhar minha agenda, o que eu vim fazer aqui hoje? Primeiro compromisso do dia, eu tenho uma reunião com um estagiário. Cara, esse estagiário ia pensar sobre a situação. Cara, esse estagiário, talvez ele não tenha dormido, só porque ele ia falar com o João Branco. Nervoso. E aí ele se questionava, tipo, cara, eu tô com o coração certo pra ir pra essa conversa com esse estagiário? Depois eu tenho reunião com os franqueados, ai, todo mundo vai reclamar e tal. E aí ele, tipo, lembrando, cara, mas foi pra isso que a empresa me contratou, pra eu resolver esses problemas. Eu tô com a cabeça certa pra ir pra essa reunião. Depois eu tenho que fazer uma entrevista de emprego e eu descobri que a mulher tá há 3 anos desempregada. Como tá meu coração para conduzir essa entrevista de forma que eu consiga ser justo e extrair tudo que eu posso extrair dela sem deixá-la nervosa? Meu coração está preparado para isso. Então é isso, seja intencional, perceba o que você está fazendo, saia do automático. Cara, o que eu estou indo fazer? Cara, o que eu estou indo fazer? Eu estou indo apresentar o plano na casa do fulano. Eu sei que não, eles estão passando por um perrengue financeiro na casa deles e tal. É isso, você vai pensando, tipo, vai. Ah, eu vou apresentar o plano para fulana de tal, mas ela não tá muito bem, ela tem umas oscilações de humor muito grande. Preste atenção no que você está fazendo. Não vai chegar lá e colocar pressão nessa menina, não. Ah, a pessoa, não sei o que, não vai colocar. A gente precisa saber lidar com as pessoas. É isso. Ah, não vai lá tem que entrar amanhã e tu mete uma pressão. Não, cara, presta atenção no que tu tá fazendo. Teu coração tá preparado para isso, tua cabeça tá preparado com isso, para isso. 3, você não precisa mudar de trabalho para encontrar sentido no que faz. É só ajustar a sua intenção que você muda tudo. O valor está em você perceber que aquilo que você tem de habilidade, capacidade e talentos, você está colocando em prática de maneira a ser útil para os outros. Segunda dica: lembre que as pessoas precisam do que você faz. Quando você faz o seu trabalho bem feito, você melhora a vida do outro de algum jeito. Muita gente precisa do seu trabalho. Lembre disso quando estiver fazendo. Cara, às vezes eu tenho um trabalho, cara, o meu trabalho é sempre a mesma coisa. Aí eu atendo pessoas e tal, não sei o quê. Pois é, mas lembra que as pessoas que estão indo lá, elas precisam do teu trabalho. O teu trabalho tem valor. Então faz bem feito, atende essa pessoa bem, não vai estressar. Teu coração tá pronto para isso, né? Lembre que as pessoas precisam do que você faz. Seja o que for que você faz. É isso. Não teria como o mundo ser feito só de médicos e advogados. As pessoas precisam do que você faz. Dá para combinar performance com propósito. Dá para você fazer de forma diferente e isso muda todo o sentido do que você faz. Aquilo que eu falei no começo, né? Já pensou se eu pego aquilo que eu sei fazer bem feito e faço por você? E você pega aquilo que você faz bem feito e faz por mim? A gente consegue sair do nosso ecossistema para um ecossistema funcional e funcionando. 3, dê o seu melhor. Seja o melhor que você puder. Fazendo o que você estiver fazendo, seja o melhor que você puder. Se empenhe, se dedique, treine, para que você, velhinho, ao olhar para o ingresso que Deus te deu lá dos 80 verões e se questionar o que eu fiz com os meus 80 verões, possa responder a si mesmo. Eu gastei metade desse tempo fazendo algo que as pessoas precisavam que eu fizesse. Eu fiz com a intenção de servir e eu dei o meu melhor. A gente conversou no começo que se você trabalha 8 horas por dia, metade da sua vida trabalhando. É disso, esse é o ponto aqui. É quando você chegar lá, né, na hora de entregar o bilhete da vida para Deus, dos 80 verões que você recebeu. Quando você pensar, cara, o que eu fiz com os meus 80 verões? Cara, eu gastei metade desse tempo fazendo algo que as pessoas precisavam que eu fizesse. Eu fiz com a intenção de servir e eu dei o meu melhor. Se você seguir as 3 dicas, você estará transformando metade da sua vida em amor ao próximo. Aqui, eu posso mandar para vocês depois também, é um vídeo que, ele, né, o cara do McDonald's, e aí, vou te contar a história aqui. Aqui, ó. A menininha estava saindo do tratamento oncológico dela, né? E aí, enfim, queria passar no McDonald's. Mas é isso, ainda estava em tratamento, então só podia comer o pão com a carne, precisava ser personalizado ali. E aí eles vão lá, eles pedem o sanduíche. E quando o sanduíche vem, a menininha conta assim, cara, eu vim, eu só queria o sanduíche, né? Eu não estava esperando nada, eu estava esperando um sanduíche. E aí veio a sacola aqui, ó, especial para a Giovana. Acho que é isso que tá escrito, especial para a Giovana. Só disso a menina já ficou super feliz. Né? Pô, era um negócio especial feito para ela. Eles pediram só um sanduíche, não pediram um McLanche feliz. Mas aí, quando ela foi tirando as coisas de dentro da sacola, olha só,
vieram 2 bonequinhos. E aí os pais gravam esse vídeo para parabenizar o atendimento ali do McDonald's, da área tal, da cidade tal, não sei o quê. É sobre o que a gente acabou de falar. Sabe, tipo, a pessoa que tá lá servindo o lanche, né? Ela podia tá cagando pra isso. Tipo assim, cara, é só mais um lanche que eu quero entregar. Mas ela deu propósito pro que ela tava fazendo. Ela deu propósito, ela fez. A intenção dela foi de, cara, eu não vou fazer só isso, eu não vou entregar só não sei o quê. Então, eu vou escrever aqui, ó, que esse aqui é especial pra Giovana. Eu vou falar com a minha superior aqui e perguntar se eu posso colocar 2 brinquedos do McLanche Feliz. Oi, chefe, tudo bem? Não sei o quê. Pode colocar tal. Cara, ela. É isso. Por isso que eu digo, é independente do que você esteja fazendo, o que você faz tem valor. E você pode mudar e abençoar a vida do outro. É chegar no final da vida, olhar para trás e perceber exatamente isso. Cara, eu peguei metade da minha vida com aquilo que eu sabia fazer, que eu tinha talento, e eu ofereci para o outro. Metade da minha vida foi amando o próximo. Metade da minha vida foi cumprindo aquilo que Jesus falou para eu fazer. E eu fiz isso no meu dia a dia. Alguém falou? Eu fiz isso no meu dia a dia. É isso. Ah, eu estou fazendo uma coisa extraordinária, né? Ali, não, não, é no simples. É na simplicidade do dia a dia. É perceber as coisas, sabe? Cara, é tudo é tudo tão corrido que você não percebe. Um dia antes de viajar, na véspera de vir para o Canadá, é, eu estava com a Thalita lá no Tropical Executive, lá no hotel. A gente estava na área da piscina e eu estava sentada olhando, né? Tipo, as coisas assim. E é isso, né? Eu passaria 4 meses longe. Não tenho vontade de chorar. Eu passaria 4 meses longe e tal. Mas naquele dia eu tava só aproveitando. E era muito louco, porque era isso, tipo, o meu olhar mudou. Eu não olhei pra problema nenhum. Eu só queria aproveitar, né? Tipo, enfim, eu ia passar 4 meses longe das pessoas que eu amo e tal. Por um propósito, né? Enfim. E, e parecia que as coisas passavam em câmera lenta pra mim. Né? Eu olhava, eu observava, eu era grata por cada detalhe do meu dia. E a gente vive uma vida tão acelerada que a gente não consegue perceber. No filme, no final, tem um vídeo que eu mando para vocês também, que é um resumo do filme. E aí tem uma parte que é isso, na verdade, o filme vai mostrar que o propósito não é nada extraordinário. O seu propósito é viver a sua vida bem, feliz. Foi por isso que eu falei, cara, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você faça o que você está fazendo, que você fique bem. Eu quero que isso te faça bem, enfim. E aí, no final das contas, fala sobre isso, né? Sobre o ordinário, né? Não é sobre o extraordinário, é sobre o ordinário, é sobre as peculiaridades do dia a dia. Como a 22 era a primeira vez que estava vindo para a Terra, ela estava encantada com tudo. E ela fala: Meu Deus, a sua mãe costurou a sua roupa com esse rolinho aqui. Nossa, aí tinha um pedaço da pizza comida que ela tinha achado uma delícia, a folha que caiu. Cara, eu acho que a minha missão é andar. Eu acho que a minha missão, porque ela anda, ela nunca tinha andado, ela não sabia como é que ela tá no corpo humano. Eu acho que a minha missão é andar, não sei o que e tal. E aí, às vezes, é isso, você tem tudo, você tem vida, você tem, né? E aí tem uma parte do filme, da animação, que uma mulher lá conta uma história. é, Porque é o seguinte, quando ele volta pra Terra, porque é isso, ele sofre um acidente, quando ele passa a vida, ele é músico, ele ama jazz, e ele passa a vida ele é professor de música, querendo ser, sei lá, um profissional e tal, ganhar dinheiro com isso. E ele tem a oportunidade de fazer uma apresentação com uma mulher famosa, é quando ele sofre um acidente. Então a intenção dele é voltar para a Terra, no corpo dele, né? Antes da apresentação. Então, o filme inteiro é em torno disso, tal, até que ele chega para a apresentação. E quando ele chega para a apresentação e ele faz a apresentação, e sim, ele entra em estado de flow ali, porque é o que ele ama fazer e tal, mas quando aquilo acaba, é como se, sabe, quando a trilha sonora muda, quando a luz diminui, quando vai dando aquele tom de vazio, aquele tom de tipo, tá, cheguei, fiz, e agora? Né? Tipo, e aí? E aí é quando a gente percebe, na verdade, é isso, às vezes as pessoas elas colocam o ideal lá no fundo. É por isso que falam, né, que não é, eu não sei como é que é a frase que falam, mas é sobre, tipo, aproveitar a jornada, né? Não é sobre só chegar na meta, é sobre aproveitar a jornada e tal. Porque é isso, porque tudo acontece nesse caminho. Tudo acontece nesse caminho. Acontece muito isso. Por exemplo, as pessoas, elas super idealizam o diamante. E aí elas criam todo um negócio em torno do diamante. Trabalham pelo diamante, é tudo pelo diamante, não sei o que, nanã. E eu já vi muito, assim, muito. A pessoa, ela chega no diamante e ela desmotiva. Porque o sentido da vida dela era o diamante. Porque agora ela não sabe mais o que fazer, ela já bateu o diamante. Entende? Então, assim, não é sobre isso. Né? Não é sobre isso, é sobre o dia a dia, é sobre o que eu entrego no dia a dia, é sobre o que eu valorizo no dia a dia. E aí a gente tem uma história dessa. Cara, uma funcionária do McDonald's que poderia. É isso.
olha que o trabalho do McDonald's é desgraçado, né? A galera, tipo, chega cedo, sai tarde, rotina de shopping, mano, é ralado, movimento e tal, loucura. Mas ela resolveu fazer o trabalho dela com intenção. Ela resolveu dar o melhor dela e ela mudou a vida de uma família naquele dia. A grande verdade é que talvez a gente não faça as coisas melhores porque a gente nem tem noção do impacto que as coisas têm. Mas tu sabia que eu acho que isso é bom? Eu acho que isso é bom. Eu comentava que eu acho que nós não temos uma visão espiritual aberta para que o nosso ego não infle muito. Eu sempre acreditei nisso. Tipo assim, eu acho que se a gente olhasse tudo que acontece no mundo espiritual, a gente ia ser, tipo, mano, sou eu. Porque eu tô andando, eu, Hannah Gomes, por exemplo, eu tenho certeza que isso acontece. Que eu ando, a quantidade de anjo que deve se jogar na frente pra eu não me bater, pra eu não me machucar, pra eu não sei o que, não. Mano, se eu visse, vixe, eu não andava mais nessa terra, não. Porque deve ter muito. Tanto que eu sou desastrada, que as coisas acontecem assim, enfim. E é isso, tipo, se você visse a quantidade de anjos que se jogam na tua frente, para que você não sofra um acidente, para que nada de mal lhe aconteça, para que você não esteja na hora errada, no lugar errado, o seu ego inflaria. Uma vez eu li um livro do Max Lucado, meu autor favorito, assim, da vida. O nome do livro é Quando Cristo Voltar. E aí ele imagina esse momento que ele chega no céu. E aí ele imagina a cena da seguinte maneira: imagine você. Eu sei que tem gente que não acredita aqui, mas imagina você, né, dentro dessa crença, chegando no céu, e aí Deus vira e fala assim: agora eu queria que levantasse, o mundo inteiro levantasse a mão, ou se levantasse, não sei, tá todo mundo sentado, o mundo inteiro sentado. E aí Deus vira e fala assim: agora eu queria que levantasse a mão todas as pessoas que tiveram a vida impactada pela vida da Andrea. E aí as pessoas começam a levantar a mão. Só que o que é curioso é que começa a levantar a mão de pessoas de outros estados. Começa a levantar mãos de pessoas de outros países. E a Andrea, vulgo minha mãe, fica sem entender, mas por que eu não conheço ninguém na África? Por que tem vários africanos levantando a mão? E aí ela questiona, mas acho que tá errado aí, ó, tô confundida a Andrea. Nunca fui na África, não conheço africano nenhum. Falar, André, é porque quando você fez aquela oferta daquele dia, aquela oferta ela alcançou o fulano de tal e ele teve a vida impactada pela sua oferta. É porque quando você não sei o quê, e aí você começa a ver que na verdade você tem muito mais impacto do que você imagina. Só que se a gente tivesse noção disso, a gente não daria no chão, não. Então, enfim, é por isso e por várias outras coisas que eu falo sobre você entregar o seu melhor no seu dia a dia. Então, de propósito, de propósito. De propósito, cara, de propósito. Com intenção, de propósito, de propósito. Para aquilo que você faz. Trabalhe com a intenção certa. Lembre que as pessoas precisam do que você faz. Dê o seu melhor. Você não precisa. Dê o seu melhor só, né? Aí vai pro outro aqui. E não esqueça, o valor das pessoas é o mesmo. Independente do que esteja fazendo, o valor das pessoas é o mesmo. Você não precisa do mundo. Você precisa descobrir o que você faz bem e colocar atenção nisso. E talvez assim você conquiste o mundo. Porque assim, eu vou seguindo um fluxo de raciocínio, de pensamento aqui, que eu tô falando de outras coisas, e não de, nossa, riqueza, e não sei o que e tal. E talvez você possa pensar, Hannah, então quer dizer que não é sobre isso, tal. É porque, na verdade, a probabilidade é que se você der propósito, de propósito para as coisas que você faz, se você ajustar a sua intenção, se você lembrar que as pessoas precisam do seu trabalho, se você der o seu melhor, se você seguir esse fluxo, a probabilidade é muito grande que você tenha resultado, que você tenha sucesso. Você não está buscando isso, você não está fazendo por isso, você está fazendo pelo outro. Você está fazendo pelo outro. Mas ali aquilo acaba acontecendo. Mas o que pode me atrapalhar nesse processo, Hannah? O seu conceito de sucesso. Se eu te perguntasse hoje, assim, quem é a pessoa mais bem-sucedida que você conhece? Você pensaria em quem? Você pensaria em pessoas que têm uma qualidade de vida boa, família em harmonia, ou automaticamente você pensa em pessoas bem-sucedidas financeiramente? Interessante, né? Isso fala bastante, mas não vamos aprofundar. Como assim, Rano, o que pode me atrapalhar é o meu conceito de sucesso? Essa expressão aqui foi uma expressão que o João Branco trouxe, né? É óbvio que é uma provocação, não é que a gente deva sonhar pequeno, não é sobre isso, mas ele fala não sonhe grande, sonhe alto. Porque ele fala que quando você sonha grande, você sonha para os lados. É grande, você sonha para os lados, é horizontal. Só que quando você sonha para os lados, aqui, ó, o espaço é o mesmo. Então, assim, se eu quero mais espaço, eu tenho que pegar um pouco do espaço do outro, um pouco do espaço do outro. Eu sonho grande, tipo assim, tanto faz se eu tô pegando o espaço dos outros. Você fala, cara, não sonha grande, não, sonha alto. Sonha para cima, a perspectiva do alto. Sonha pensando, olha, sonhe com o que tem relevância e faça sentido para você. Sonha com isso, com o que tenha relevância, com o que faz sentido, com o que impacta positivamente. Não sonha grande, sonha alto. Sucesso não é ser melhor do que os outros.
A gente está sempre numa comparação e aí a gente entende que ter sucesso é ser melhor que os outros. E não é. Então, o que é sucesso? Sucesso é você se preencher com aquilo que você nasceu para fazer e fazer aquilo o mais bem feito que conseguir. É quando você entrega aquilo que você faz bem e você dá o seu melhor, que você fica com a sensação aqui, ó, de missão cumprida. Fica com a sensação aqui, ó, coração quentinho, você fica preenchida. Não necessariamente é só quando você conquista alguma coisa, não é sobre isso. A felicidade não está nas conquistas. Elas são ótimas, mas existe um vazio que não se preenche com isso. O sentimento de completude e satisfação vem de fazer algo que faça sentido para você e que dê sentido para o outro. Sucesso e propósito. A continuidade do seu sucesso é mantida pela manutenção do seu propósito. Então, bora lá. A gente estava falando de propósito. A gente está falando, cara, eu vou ver o que eu tenho de bom em mim. O que eu posso ofertar para o mundo. Então, eu pego o que tem de bom em mim. O meu propósito é esse. É tipo, cara, eu pego o que tem de bom em mim, eu oferto para o mundo dando o meu melhor. A continuidade do meu sucesso é a manutenção desse propósito. Então, por exemplo, a gente viu muita gente sair da Rinodê. Vou ler de novo. A continuidade do seu sucesso é mantida pela manutenção do seu propósito. O propósito não foi mantido. Quando se começou, tinha um propósito. Propósito, cara, o propósito é aqui, ó. Nós somos um time, nós somos um grupo, nós somos um todo, e não sei o que e tal. Isso em vários momentos, não estou falando, enfim, de nada específico, não. Mas o propósito é esse daqui. E aí depois, tipo, não, o propósito foi outro. Ou então eu já vi gente saindo aí, tipo, no propósito entrou, o propósito era ajudar as pessoas, era não sei o quê, nananã, e aí o cara recebeu uma proposta financeira. A continuidade do seu sucesso é mantida pela manutenção do seu propósito. E aí o cara desviou o olhar, e aí o cara viu outra coisa. E aí a pessoa se desmotivou. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui nos meus arquivos. Eu fiz uma imagem aqui, olha só. Ana, por que é importante ter propósito? Isso aqui do lado esquerdo é como se fosse uma análise financeira, tal, não sei o que, de investimentos, né? Normalmente começa assim. No começo não tem nada, não tem retorno, mas com o tempo, com a ação dos juros compostos, aquilo vai crescendo. Quando você começa algo, um negócio, você não precisa ter propósito, você não precisa colocar propósito nisso, porque você está animado, você está empolgado, você só quer fazer, ai, bater meta, não sei o quê, nanana, tu tá agitado, não precisa definir propósito. Mas no longo prazo, se você não tem esse propósito definido, se você não está entendendo por que você está fazendo o que você está fazendo, você fica aqui, ó, você desmotiva. É por isso que é importante definir o propósito. É por isso que é importante entender por que você faz o que faz. É por isso que é importante, porque quando passar o tempo, a motivação inicial não vai mais existir. O que vai te sustentar é o propósito. Então, voltando para a apresentação aqui, a continuidade do seu sucesso é mantida pela manutenção do seu propósito. Propósito de contribuir com o outro, propósito de entregar o que eu tenho de melhor, de fazer o meu melhor. Você mantém a continuidade do seu sucesso, mantendo a manutenção do seu propósito. Excelência é uma prova de amor. As pessoas merecem o seu melhor. Você fazer o melhor que você pode pelo outro dá sentido à excelência. E isso dá sentido ao seu trabalho. Continue servindo, porque todo poder, ao invés de servir. Peraí, bora lá. Todo poder que, ao invés de servir, serve a si mesmo, esse é o poder que não serve. Isso foi em 2012. O Caio Carneiro, né, porque ele trabalhava com multinível ainda, ele ia ser reconhecido como o melhor do ano na empresa. E antes dele, ou depois dele, ia ser uma palestra do Cortella. E aí ele lá nos bastidores falou, cara, me dá uma dica, me diz alguma coisa, tal. Ele falou, vi que você vai ser... o Cortella foi antes, vi que você vai ser premiado, tal. Aí ele falou isso, continue servindo, porque todo poder que ao invés de servir, serve a si mesmo, esse é o poder que não serve. A gente vai aprendendo, entendendo e se conhecendo. Talvez você tenha... Olha só, lembra que eu falei? Gente, é um processo, tal, não vai ser da noite pro dia, né? Você tem que estar prestando atenção para as coisas, para as pistas, para os sinais e tal, lá. É isso, é experimentar, né? Então, talvez você tenha nascido com a habilidade para ser a melhor pianista do mundo, mas nunca tocou piano. Então, à medida que você for experimentando, você vai percebendo aquilo que é bom de fazer. Por mais que você já tenha um tempo de Rinodê, se colocar a intenção correta, você vai ver que ainda pode se surpreender. Que você, cada dia, vai ficar melhor em apresentar um negócio e que, ao melhorar sua execução, seus resultados melhorarão. E ouvir o depoimento das pessoas, tendo suas vidas transformadas por causa do seu empenho, isso mudará a sua vida. Isso faz sentido e isso dá sentido. Então, é isso. Tipo, talvez você tenha entrado... Eu queria que você se permitisse. Quando eu entrei na Rinodê, eu não entrei para estar aqui dando um treinamento. Eu não entrei nem para crescer no plano de carreira. Eu estava estudando para concurso, estudar é caro. Falei, cara, na minha casa todo mundo já consome esses produtos, eles só não compram de mim. Então, eu vou fazer uma renda extra enquanto eu estudo. Foi para isso. Só que eu me permiti estar no processo.
Eu falei, cara, mas eu vou participar dos treinamentos, eu vou pros seminários. Eu vou, e é isso que eu vou fazer disso lei. Tipo, eu não negocio e tal. E foi o que eu fiz. Cara, eu tô há 8 anos no negócio. Eu faltei seminário umas 3 vezes, no máximo. Que foi um período que eu tava doente, ausente e tal, enfim. Só. Em 8 anos. Não foi 3 vezes por ano, não. Foi em 8 anos. Então, porque eu coloquei aquilo como, não, cara, isso aqui vai ser lei pra mim. Eu entendi isso. E estar no caminho é isso. Eu não me imaginava, eu não sabia que eu podia, eu não sabia das minhas, sei lá, capacidades. Gente, eu sou tímida. Eu sou muito tímida, pô. E não parece, né? Porque me desenvolvi muito. É isso, porque me coloquei no processo. Estava conversando esses dias, comentei com o Serginho, com a Raíssa, a gente estava ali com o Alexandre, com a Tânia, com o Stu, enfim, com a Fabi, com a minha mãe ali no grupo. E aí eu falei, cara, há 8 anos na Rinode, eu dei depoimento como diamante, eu acho que 2 vezes. Uma foi ano passado, no D20, e a outra foi. Teve uma outra vez. Não lembro. Mas, enfim, mano, todo mundo que tá perto de mim sabe. Quando começava ali o plano de carreira, ó, eu já assumia, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu fico nervosa quando eu vou falar. Eu passo mal, não parece, né? Mas eu passo mal. Mano, um dia antes de um treinamento, eu fico um lixo. Sério, eu fico um nojo, assim. Eu fico tensa, eu fico nervosa, é horrível. Mas eu me coloquei nesse processo. E hoje, quando eu tô aqui com vocês, cara, quando a gente terminar isso daqui, a primeira vez lá no de metas, eu desliguei, tipo, cara, com sensação de, é isso, coração quentinho, preencher, cara, é isso, tipo, né, o retorno foi muito positivo, eu fiquei, poxa, que legal, eu contribuí, nossa, que massa, velho, que bom, eu fui útil. Isso faz sentido pra mim, isso dá sentido pra mim. Então, experimente passar pelo processo. Às vezes você não sabe, cara, você pode ser um grande líder dentro desse negócio, mas você não sabe, né? Você não, sei lá, você entrou, mas você não participa dos treinamentos. Você fica no raso, você não vai pro fundo. Experimente que fazendo você pode descobrir novas habilidades. Você pode descobrir que você é muito bom nisso. E na verdade, no negócio, qualquer um pode ser muito bom. A verdade é essa. As atividades são básicas, elas são repetitivas até. Se você souber fazer bem feito, você faz. E as pessoas vão entrando. E é muito legal ouvir depoimento das pessoas com a vida transformada. Para mim faz sentido. Por isso que eu faço um negócio, para mim faz sentido. Faz sentido eu estar num negócio que eu não tô ganhando dinheiro sozinha. Sabe? Em algum momento aqui desse treinamento eu falo sobre isso. Para mim faz sentido, tá crescendo e tá ajudando as pessoas a crescerem. Para mim faz sentido isso. Para mim não faz sentido no mercado tradicional quando alguém tem que subir, alguém tem que descer. Eu torcer para que o outro perda o cargo para eu poder assumir. Cara, para mim isso não casa com os meus valores. Para mim desenvolver esse negócio casa com os meus valores. Desenvolver esse negócio onde eu posso ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, ter tempo livre, enfim, construir isso, cara, para mim faz sentido. E dá sentido. E aí não tem final. Isso será um processo. Comece sua jornada de autoconhecimento. Passe a observar o que você gosta, o que você não gosta, o que te deixa feliz, o que te faz mal, o que claramente você tem habilidade para fazer, o que não tem. Coloque atenção nessas coisas. Não tenha medo de experimentar, mas se o fizer, coloque atenção em como você se sente. Inclusive, como você se sente quando alguém entra no seu negócio e já começa a ter retorno financeiro? Como você se sente quando alguém te agradece porque nesse negócio essa pessoa ela só tem evoluído? Isso tem sentido para você? Isso faz sentido? Faz sentido para você fazer? Então, por exemplo, a pessoa ela começa a cozinhar, tá? Começa a cozinhar, ela não cozinhava. Começou a cozinhar, falei, caraca, tipo, eu tenho facilidade para cozinhar, olha só. Tá, beleza. Aí começou a fazer carne, toda vez que ela fazia carne, as pessoas elogiavam, você faz carne gostoso, tal, não sei o quê. Depois começou a fazer sobremesa, e aí virou uma especialista em confeitaria. Olha só, parece que não tem nada a ver, mas é o fluxo das coisas. Lembra, o propósito ele pode flutuar. Você vai descobrir as coisas no caminho, você vai ver. Se você direcionar o seu olhar, você vai perceber o que você faz bem, o que não faz, o que você gosta, o que não gosta, o que as pessoas elogiam, o que elas não comentam. Então, é isso. Tipo, começou a cozinhar, viu que tinha facilidade, começou a fazer carne, depois sobremesa, virou especialista em confeitaria. Não tem nada a ver com carne. Mas foi o processo. Então, talvez você tenha entrado só para o consumo próprio, ou talvez você tenha entrado só para vender. Mas aí você se permite estar no processo, vai para os treinamentos. E aí você começa a ver que tem habilidade, que você consegue desenvolver, as pessoas começam a entrar na tua equipe, você começa a bater os níveis, até que, caraca, você virou diamante. Olha só que loucura. É só se colocar no processo. Sobre servir. Tá quase acabando, hein, galera? De hoje foi denso, né? Sobre servir. Servir vem de serviço. Você está servindo alguém que precisa do que você faz. Lembra, qualquer coisa. Mano, é isso. Hanna, eu vendo churrasquinho. Você está servindo. Alguém precisa do churrasquinho que você está fazendo. Não, eu só levo
o guardanapo aqui dessa mesa para outra mesa. Pronto, alguém está precisando do guardanapo que você está levando. Você está servindo alguém que precisa do que você faz. Ah, não, eu trabalho no escritório jurídico. Cara, a pessoa precisa do que você faz, independente do lugar que você esteja. Então, se você trabalha com a intenção de fazer o melhor pelo outro, isso não torna a atividade mais fácil ou menos espinhenta, mas faz sentido, dá sentido. Se o teu olhar mudar nesse negócio, é isso, não torna o crescimento mais fácil, nem os nãos menos doloridos. Mas se você pensar, se você ajustar o seu coração, quando você for apresentar um plano, e você entender que o seu propósito é apresentar um negócio para essa pessoa da melhor forma que você puder, para que isso seja a bênção na vida dela, se você faz isso com essa intenção, dando o seu melhor para servi-la, não importa se ela vai te dizer sim ou não. Porque não é sobre o que ela vai te entregar em troca, é sobre o que você faz. Sabe, as pessoas normalmente elas falam assim, não, eu fui, sei lá, uma ação social, eu ajudei não sei quem, eu me senti tão bem, eu gosto de participar de ação social porque eu me sinto bem. Eu já ouvi muito isso, essa expressão, eu gosto de doar porque eu me sinto bem. Eu gosto de fazer parte porque eu me sinto bem. Eu confesso que essas expressões sempre me incomodaram um pouco. Porque tudo bem que faça bem de fato, mas essa é a tua intenção? Tipo, você ajuda para se sentir bem? A mentalidade tinha que ser, que é meio lógica até. Cara, eu ajudo para ajudar o outro. Não é por você, é pelo outro. Até quando a gente quer ajudar o outro, o pensamento tá na gente, tá no nosso ecossistema. Mano, até quando vai ajudar o outro, gira em torno de você. Porra, não consegue nem isso. Tipo, quando você vai ajudar o outro, pensar no outro, só no outro. Então é isso, tipo, cara, faça o seu melhor pelo outro. E aí é o que eu falei, tanto faz se a pessoa vai dizer sim ou se ela vai dizer não. Não é sobre isso. Não é sobre o que ela vai te entregar em troca. Não é sobre o que ela vai te dar como resposta. Não é sobre isso. É sobre a sua missão. É sobre o propósito do que você está fazendo. O teu coração tá para isso. Você não tá indo lá para cadastrar alguém. Você tá indo lá para mostrar uma oportunidade. Você não tá indo lá só para vender e ter muito lucro. Você tá indo lá para solucionar problemas. Muda a tua visão, o teu coração, a tua intenção. Porque quando for assim, é isso. Não é que vai ficar mais fácil ou menos espinhento, mas vai fazer sentido e vai dar sentido. Para quem é cristão, é claro que faz sentido. Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Mano, esse é um versículo que rege a minha vida desde a minha adolescência. Tudo que for fazer, faça como se fosse ao Senhor e não aos homens. É o melhor. Eu vou entregar o meu melhor. Sempre, cara. Seja para uma atividade muito importante, seja para uma atividade que não é vista. Porque não é sobre o outro. Não é se o outro vai enxergar. Cara, é isso. Eu vou limpar uma coisa, eu vou limpar direitinho. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém comente, porque não é sobre o outro. Não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre a forma como eu faço as coisas. E como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, é isso. Tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como se fosse ao Senhor e não ao homem. Então, cara, se Deus, por exemplo, virasse e falasse assim: Fulano, vem aqui comigo rapidinho que eu quero ver tu apresentando o plano da Rinode. Apresenta o plano da Rinode pra mim. Você vai apresentar pra Deus o plano da Rinode. Como é que você apresentaria? Não, é porque assim, eu tô... Olha a blasfêmia, a heresia que eu vou falar agora. Não, é porque eu tô com a cabeça muito ocupada aqui, não tive tempo, não lembro como é que é o plano da Rinode. Pode me explicar como é o plano da Rinode? Eu tenho que explicar pra Deus. Como é que você faria? Né? Deus fala, não, é porque eu preciso aprender. Quero aprender, não tenho conhecimento nenhum. Como é que você falaria? É isso, cara, eu tô indo como se fosse pra Deus, mano. Eu vou entregar o meu melhor. Eu não vou de qualquer jeito, não. Eu não vou fazer meia boca, não. Eu vou entregar o meu melhor. É fazer com excelência, tanto pelo que você é pago, quanto pelo que não é. Tem gente que diz, mas eu não tô recebendo por isso. É por isso que tu não cresce no teu trabalho. É por isso que tu não se destaca. É por isso que, enfim, né? Tem gente que, não sou paga pra isso, não vou fazer, não. Enfim, fazer com excelência tanto pelo que você é pago, quanto pelo que não é. Independente se alguém verá ou reconhecerá isso. Sobre excelência, não necessariamente, isso é uma curiosidade, tá? Interessante. A excelência não necessariamente é o melhor. Mas o que importa é que seja o seu melhor de todo o coração. Hannah, eu vou fazer ali com excelência e tal. Pode ser uma merda o plano. Mas tudo bem, é o teu melhor, então você pode melhorar. Mas no momento é o que temos para hoje. Tudo bem, o que importa é que seja o seu melhor de todo o coração. 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu, Hannah, não acredito que isso seja só sobre dinheiro. Não é só sobre oferta, não. Então, bora ler pensando que não seja dinheiro. É isso, não é só sobre isso. Então, cada um contribua segundo o propósito no seu coração,
Não com tristeza ou por necessidade. Cara, tu não vai fazer triste, cabisbaixo, e nem porque tem que fazer. Ah, porque tem que bater a meta. Ah, porque tem que, porque tem que, porque... Não, não é com tristeza. Por quê? Porque Deus ama o que dá com alegria. Eu dou a informação com alegria, eu dou o produto com alegria, eu dou a minha atenção com alegria, eu dou a minha escuta com alegria. Fazendo de todo o coração como se fosse o Senhor, porque de Deus você não cobraria nada. É isso, né? Deus te pede alguma coisa e aí, qual é o preço? Não, Senhor. Do Senhor eu não cobro nada. Claro, você já se sente grato pela vida que ele te deu. Como é que tu pode cobrar alguma coisa de Deus? E é assim que você faz pelo outro. Não estou falando sobre não cobrar pelo teu serviço, mas sobre fazê-lo com gratidão a Deus pela oportunidade de poder fazer, pela oportunidade de poder servir ao outro como se fosse ao Senhor. É sobre servir com alegria. Né? A gente já fez alguns jantares lá em casa para a equipe e tal, e eu estou sempre servindo, né? Tipo assim, ali alguma coisa, uma água, um refrigerante e tal, nos jantares de família, e aí falam, Hannah, senta, não sei o quê, tal, cara, eu sirvo com alegria. É isso, cara, eu sirvo com alegria, eu sirvo como se fosse ao Senhor e não aos homens. Então, pensa sobre isso também, cara. Quando você for fazer alguma coisa, cara, Deus, muito obrigada. Porque eu tô tendo a oportunidade de servir. Eu tô tendo a oportunidade de contribuir, eu tô tendo a oportunidade de ser útil para o outro. Particularmente, acredito que todos nasceram com o propósito de amar e servir. Você só precisa descobrir por meio do que você fará isso. Eu acredito nisso, que todo mundo nasceu com o propósito de amar e servir. Você só vai descobrir como é que você vai servir os outros. Como é que você vai amar os outros. Através de que talento, através de que habilidade, através do que você vai fazer. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Faz sentido para você seguir os passos de Cristo? Dá sentido à sua vida? É por esse motivo que eu faço esse negócio. Porque faz sentido para mim não ganhar dinheiro sozinha. E enquanto construo minha carreira, ajudar várias pessoas a também construírem as suas. Faz sentido, dá sentido. A gente já está encerrando. Então, amar, muito do que a gente nasceu para fazer está em amar. Amar o próximo em forma de trabalho, de propósito, dando propósito ao que se faz. Então, de propósito, de propósito. Uso das suas habilidades. Cada um tem um conjunto de habilidades e talentos que pode colocar em prática para ser útil aos outros. E talvez, como eu falei mais cedo, ao fazer isso, você conquiste muito dinheiro. Ou talvez não. O que é importante lembrar é que a sensação de preenchimento e propósito não está nessas coisas. Não está em ser o primeiro, mas antes em se preencher e fazer algo com sentido. A vida, meus amigos, não é uma competição. A vida é um presentão que Deus nos deu para que cada um pudesse aproveitar o melhor de si, ofertando ao outro. O trabalho não é um mal necessário. O trabalho é um bem necessário. É através do trabalho que a gente se torna útil aos outros, suprindo as suas necessidades e melhorando as suas vidas. A oportunidade de vender algo não é uma oportunidade de lucrar mais, mas uma oportunidade de aliviar a dor de alguém, de melhorar a vida de alguém, de facilitar a vida de alguém. Se você enxergar a real missão do seu negócio, você o fará com mais propósito. E isso mudará não só os seus resultados, como a sua vida, inclusive dando-lhe longevidade. Afinal de contas, a ilha dos centenários, dos imortais, é a ilha de Okinawa. E eles têm o Ikigai. Eles têm senso de propósito, eles têm motivo para levantar todos os dias. Eles entendem que o que eles fazem contribui com a humanidade, independente do que seja. E combine. Combine o que as pessoas precisam ao que você sabe fazer bem. Mas por que mesmo eu preciso definir um propósito? Porque o propósito será sua bússola. E independente de como estiver o mar, ele continuará apontando para o norte. Mesmo que você não esteja enxergando nada, o seu propósito continuará guiando as suas ações. 2, por que mesmo eu preciso definir um propósito? O propósito facilita na sua priorização, facilita na sua tomada de decisão. Ajuda muito no momento em que você precisa saber para onde ir e por onde seguir. Caso contrário, você sempre terá a sensação de estar atrasado. Afinal, você aceita a demanda de todo mundo. Cara, a nossa vida ela é muito acelerada. E a gente tende a atender, é isso, demanda de todo mundo. Cara, tem demanda da sua tem demanda da sua família, tem demanda dos seus filhos, tem demanda do seu cônjuge, tem demanda do seu trabalho, tem demanda dos seus amigos, tem demanda da amiga da tua mãe, tem demanda, cara, todo mundo tá te solicitando para algo, tem demanda de todo lado. Você tem que cuidar de você, você tem que fazer uma atividade física, tem a sua alimentação, tem o seu relacionamento, a sua família para dar atenção, tem o seu trabalho, cara, tu tem um monte de coisa para fazer. O propósito, ele vai te ajudar na priorização. Às vezes as pessoas falam, tô procrastinando muito, mas é porque é isso. Se você não tem um guia ali, você fica na sensação de estar sempre atrasado. Já sentiu isso? Cara, eu tô sempre atrasado. Sempre tem muita coisa para fazer e eu não consigo fazer tudo. Sempre tem muita coisa para estudar, eu não consigo estudar tudo. Sempre tem muita não sei o que, eu não consigo não sei o que. Se você não coloca o propósito, se você não coloca a direção, você tá sempre atrasado. Porque tem demanda de todos os lados.
E aí, tá pronta? Hã? Pra ir embora. Aposto que não vê a hora de sair desse lugar fedido. Aliás, o que achou da Terra? Eu achava que era um terror. Mas... Tipo... Olha o que eu achei! A sua mãe costurou seu terno com essa linha minúscula. Eu tava nervosa e o Des me deu isto. Aí o cara no metrô gritou comigo. Eu fiquei assustada. Mas eu gostei de sentir aquilo. Na verdade, eu achei que podia ter alguma coisa errada comigo. Entende? O medo de não ser feliz aqui na Terra. Mas eu agora aprendi sobre propósito. Você vai ser barbeiro infeliz até morrer. Uau, não é assim não, Joe. Vão bem pra caramba, parceiro. E paixão, e se admirar o céu for a minha missão? Ou andar, eu sou muito incrível andando. Isso não são propósitos, 22. Isso aí é só a vida. Só não sei ainda qual era o propósito dela. Não tem que ter propósitos. De onde tirou essa ideia? Porque eu tenho um piano, eu sei que eu nasci pra isso. Essa é a minha missão. Música é tudo o que eu penso. Do momento em que eu acordo de manhã até o momento em que eu vou dormir à noite. Acha que sonhar mata a fome de alguém, Joey? Meu único propósito neste planeta é a música. Eu sou um ótimo músico e nada vai me impedir. A questão não é essa. Isso não é sobre a minha carreira, mãe. Isso é a minha razão de viver. Isso me faz achar que se eu morresse hoje, a minha vida se resumiria a nada. Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse: "Tô procurando um negócio, tal oceano." "O oceano?" o ancião falou. "Você está no oceano." "Isso", disse o peixinho. "Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano." A missão não tem nada a ver com propósito. Ah, os mentores e suas paixões, seus propósitos, seus motivos de vida. Não é... 22, eu estava errado. Você está pronta para viver, 22. Não sou bom o suficiente. Não tem nada. Eu só preciso preencher o último espaço. Você nunca vai achar a sua missão. Porque você não tem propósito. Nada. Eu só preciso preencher o último espaço. Eu desisto. Tá pronta? Para viver. Eu não sei, Joe. Tenho medo de não conseguir. Pior é que eu nem sei qual é a minha missão. Não existe isso. Sua missão não é o seu propósito. Você preenche esse último espaço quando está pronta para vir aqui viver. E posso falar? Você é incrível, jazzando. Mas, Joe, se me der, você não vai... Tá tudo bem. Minha vida foi incrível. Agora é com você. Estamos no ramo da inspiração, Joe. Mas não são todos que conseguem inspirar. Então todos os Zés decidiram te dar outra chance. Obrigado. Joe, agora que conseguiu, o que você pretende fazer? Eu não pensei nisso. Mas eu tenho certeza de que eu vou aproveitar cada segundo. E aí vem a dica final, aí a dica de ouro, e a gente encerra a última tela. É uma pulga que eu vou deixar atrás da sua orelha, que eu quero que você pense sobre isso. Que é, o meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Eu ouvi isso de alguém, não lembro de quem, mas eu achei muito interessante. O meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Então, isso é uma outra pista. Olhe também para essas coisas. Então, é isso.